Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João, tudo na boa? Fala, Marquinhos. Tudo beleza, e você? Tranquilo, caminhando. João, dia 7 de março de 2024, 10 e 11 da noite, fechando aí 5 meses dessa guerra insana que não acaba, a gente vendo essa distopia, né? Eu me sinto assim, né? Vivendo num mundo paralelo, porque realmente é um tanto quanto insano levar uma vida, enfim, a vida continuar sabendo que tudo que acontece aqui tão perto da gente. E hoje a gente completando aí 5 meses desde que essa guerra começou, desde o ataque terrorista do Hamas, que deixou cerca de entre 1.200 e 1.400 pessoas mortas, né? São os números aí que a gente tem. E deu início aí a essa guerra que, enfim, no total já deixou mais de 30, já podemos dizer que deixou mais de 35 mil pessoas mortas e, enfim, até o momento, mais de 1,5 milhão de refugiados, tanto aqui quanto do lado de lá. Bom, 7 de março também faz 20 anos que eu saí do Brasil para ir para o Natar Xará, para a primeira vez para Israel, para passar aqui uma temporada de 1 ano, com um grupo grande. Pois é 20 anos já, cara. Tô ficando velho pra caraca já. é isso, velhão, hein? Tá velhão, João. Toma cuidado, vai ficar careca igual a mim. É Cabelo isso, branco. vamos passar. Vamos passar pro nosso primeiro bloco pra gente começar tratando da questão da guerra essa semana. Bom, gente, como eu dei aí o spoilerzinho na entrada, né? Passamos aí de 31 mil mortos, são os números que a gente tem do Ministério da Saúde, coordenado, dirigido pelo Hamas na faixa de Gaza. A crise continua, né? A crise humanitária continua de uma forma sem precedente, que a gente nos últimos anos, né? Que a gente não vê algo do gênero. Essa semana, números da OMS também já indicaram aí que mais de 10 crianças, bebês recém-nascidos incluindo, morreram de fome na faixa de Gaza, em função do impedimento de Israel não permitir a entrada, o que deve entrar na faixa de Gaza de alimentos e mantimentos e ajuda humanitária. Isso está levando à morte de centenas de pessoas, né, obviamente, inclusive de crianças. É uma semana que a gente não teve muitos avanços aí na questão do cessar-fogo, nem da troca de reféns. As comitivas vão e voltam e nada é decidido. E a gente agora, daqui a 3 dias, começa aí o Ramadã, que foi a data limite que Israel deu para que chegasse a um acordo para a troca de reféns, ou senão Israel entraria na cidade de Rafia, ao sul da faixa de Gaza, que conta com hoje mais de 1,5 milhão de pessoas, a grande parte deles aí, cidadãos de Gaza que viviam no norte ali do enclave e foram para o sul quando a guerra começou. Na parte norte, lá no disputa não com o Líbano, né, mas com o Hezbollah, a gente vê também mais uma vez o clima esquentando, né, a gente continua aí naquela guerra de atrito, e também uma semana que um ataque israelense deixou o neto do Nasrallah, né, o líder do Hezbollah, morto nessa guerra. No início, né, morreu, no início não, mas durante a guerra já morreu também o filho e o sobrinho do Gadi Eisenkot, né, que é membro do gabinete de guerra de Israel, é ex-chefe do Estado-Maior, e agora foi o neto do Nasrallah que também morreu aí nessa guerra. E aí, João, o que a gente pode tirar mais dessa guerra aí, que crianças estão morrendo de fome? Pois é, enfim, a questão da fome, acho que vamos falar no próximo tópico, né? Principalmente, mas ou talvez a gente entre agora, não sei. Mas foi uma semana com um número de mortes acima da média das últimas semanas. Por que eu digo isso? A guerra ela teve uma reduzida relativa no número de mortos, pelo menos por conta dos bombardeios e das ações, né? Agora a gente está vendo outro tipo de morte. Mas essa semana foi um pouco mais alta, né? Foram feitas algumas operações que resultaram no número de mortes um pouco acima do que a gente estava vendo no último mês. Ainda não chegou nos números dos 2 primeiros meses de guerra, mas, enfim, são números preocupantes e que mostram uma escalada também na região, enfim, no sul da faixa de Gaza. Houve operações pontuais em Rafah, né, como a gente fala aqui em hebraico, e enfim, a concentração ainda está na região central, centro-sul da faixa de Gaza, onde fica Khan Yunis, e também vale sempre a pena lembrar que a gente também tem ações na parte norte da faixa de Gaza também, né? No norte houve uma escalada, o Marquinhos comentou, né, foi morto o neto do Hassan Nasrallah, que é o líder do Hezbollah. Isso particularmente não faz uma grande diferença enfim, no contexto da guerra. Enfim, não é o neto do Nasrallah, assim como o filho do Eisenkot, são, enfim, oficiais, soldados, né, o que quer que seja, envolvidos na guerra e estão, enfim, suscetíveis a serem mortos. Não tem especialidade nesse aspecto e não foi exatamente um assassinato seletivo, nem de um lado nem de outro, né? Os dois não eram alvos especiais. Diferente do Nasrallah, especificamente, ele é um alvo de Israel, especialmente, pelo menos desde 2006, que ele não sai de bunkers também, né? Vive escondido
escondido, mas enfim, o neto dele, um dos netos dele, né, não especificamente não foi por essa causa que ele foi morto. O Netanyahu hoje deu uma declaração dizendo: aqueles que querem evitar que nós ataquemos Rafah, né, ou Rafah, querem que a gente perca a guerra. Enfim, e esse é um comentário claro para jogar pressão contra, enfim, o Biden, o governo Biden, a comunidade internacional, qualquer um que tente impedir Israel de fazer um ataque nessa região que está superpovoada, como a gente já comentou aqui diversas vezes, mas o fato é que Israel ainda não realizou uma operação em Rafah, e é uma operação muito difícil de ser executada por várias razões sobre as quais a gente falou aqui, especialmente no episódio 235, quando a gente detalhou quais são as complicações de uma operação em Rafah, obviamente tanto no que diz respeito à morte de muitos e muitos e muitos civis palestinos, quanto para as dificuldades operacionais do exército, porque uma operação numa região superpovoada, ela enfim, desperta, ela resulta em muitas dificuldades, muitos desafios que não são simples de serem contornados. Houve também ações no Mar Vermelho, especialmente pelos Houthis lá do Iêmen. Houve um ataque a um navio com 2 mortos. Novamente, os Houthis ameaçaram atacar qualquer navio que tivesse como destino Israel. Enfim, e a situação ali também escalou um pouco mais essa semana, e a gente está basicamente nessa situação, pelo menos em relação à questão da guerra. E o cessar-fogo? Na semana passada, o Biden tinha dito que esperava por um cessar-fogo até segunda-feira dessa semana. A gente está aqui na quinta-feira e não tem cessar-fogo. Falei na semana passada que não ia ter cessar-fogo, e não teve. E agora eu não vou dar previsão. Eu acho que a gente vai ter um cessar-fogo, mas eu não vou dizer para vocês quando, porque eu não sei quando. E agora eu vou dizer para vocês por que eu não sei quando, e quando eu suponho que possa haver, por que razões. Depois o Marquinhos diz se concorda comigo ou não. A questão é a seguinte: o que foi informado primeiro é que Israel tinha concordado com os termos apresentados pelo cessar-fogo, e o Hamas ainda não tinha dado uma resposta. Depois surgiu a notícia que o Hamas saiu das negociações, e essa informação foi desmentida. As negociações estão ocorrendo agora. Nesse momento agora que a gente está conversando aqui, eu e Marquinhos estamos gravando quinta-feira de noite, como normal, está tendo negociações pelo cessar-fogo. Talvez não é essa hora da noite, mas as negociações estão acontecendo. Enfim, Israel supostamente teria pedido para o Hamas que o Hamas entregasse a lista dos reféns vivos, e o Hamas se recusou a entregar essa lista, né? E primeiro surgiu informações que o Hamas não sabia exatamente quais reféns estavam vivos e quais não, nem quantos, nem tal, e depois que o Hamas se recusava a entregar essa lista. E aí era uma exigência de Israel, que alguns apontam como uma possível jogada do Netanyahu, como por exemplo o jornalista Raviv Drucker, aqui do canal 13 de Israel, e do jornal Haaretz. Ele aponta isso como uma jogada do Netanyahu para poder recusar o cessar-fogo, uma vez que ele sabe que todo o gabinete de guerra dele é a favor do cessar-fogo, que a maioria da população israelense é a favor da volta dos reféns para o cessar-fogo temporário, e para ele ter uma arma na mão para poder recusar o cessar-fogo e não gerar problemas com a sua base e com parte importante do seu governo, ele impõe condições que ele sabe que o Hamas não vai poder cumprir ou não vai querer cumprir. Essa é uma hipótese, hein? Talvez o Raviv Drucker tenha informações que eu não tenho, enfim, isso seja uma verdade. Não foi assim que ele apresentou isso no artigo que ele publicou no Haaretz. Agora, eu acho que o cessar-fogo dessa vez não vai acontecer por causa do Hamas. Enfim, por que eu acho isso? O Hamas quer um cessar-fogo. Mesmo um cessar-fogo de 6 semanas, para o Hamas representa uma perspectiva de vitória muito importante. Porque 6 semanas de cessar-fogo, quando tudo voltar, até porque a gente não sabe exatamente os termos, se o exército vai ficar em Gaza, se vai sair, em que lugar de Gaza vai ficar, enfim, e em que condições, e se vai poder ter drones, se não vai poder, enfim. O fato é que 6 semanas de cessar-fogo, com um monte de coisa acontecendo, com caminhões e caminhões de ajuda humanitária entrando, com médicos entrando, com jornalistas entrando, com tudo, 6 semanas é muito tempo, não é 5 dias, que nem foi da última vez. A guerra, ela não volta, né? Acho difícil da guerra voltar. Volta as tensões, volta a situação que nem está acontecendo no norte de Israel ali, né, e no sul do Líbano. Talvez uma coisa até um pouco menor que aquilo. Vai ter operações do exército, que aí vai morrer gente, mas não vai ser na intensidade que tá, não vai ser com a quantidade de soldados que a gente vai ver, não vai ser igual. Então, o cessar-fogo, ele na situação atual, algo que o Hamas pode se favorecer com ele, né? Porque o fim da guerra, na intensidade que ela tem hoje, representa praticamente que o Hamas não vai ser expulso da faixa de Gaza, né? E seus líderes não vão ser executados, e que o seu poder não vai ser trocado sem que eles, pelo menos, tenham participação na construção dessa nova alternativa de poder na faixa de Gaza. Okay? Então, dito isso, que o Hamas tem interesse em cessar-fogo, eu quero fazer um comentário. No dia 10, a gente está gravando no dia 7. No dia 10 começa o mês de Ramadã, que é um mês muito sensível para os muçulmanos, que é um mês com as tensões ano a ano aumentam na região, que a gente sempre vê confrontos, especialmente durante o Ramadã, na Cisjordânia, enfim, a gente vê
movimentações de escalada, também, até dentro do território israelense soberano, né, com os árabes cidadãos de Israel, e a gente sabe que essa é uma realidade, que isso tende a acontecer nesse momento. E o Hamas está trabalhando para que, durante o Ramadã, haja uma insurreição palestina na Cisjordânia, em específico em Jerusalém Oriental, na Mesquita de Al-Aqsa, no Portão de Damasco, e nos lugares característicos e simbólicos para o nacionalismo palestino. E a gente sabe que isso está acontecendo porque o Hamas não esconde. O Hamas está chamando a população palestina para se insurgir contra Israel no início do mês de Ramadã. E, enfim, a gente vai tocar nesse assunto, como Israel está reagindo com isso daqui a pouquinho, mas o fato é o seguinte, o Hamas pode empurrar com a barriga esse cessar-fogo para ver o que vai acontecer durante Ramadã. Porque durante Ramadã, a situação humanitária na faixa de Gaza vai receber ainda mais atenção, porque, imaginem se a situação de fome já é muito preocupante nesse momento, né? Imagina quando chegar no mês sagrado no qual os muçulmanos jejuam durante o dia, né? Enfim, que eles precisam... Quantas pessoas vão passar mal, né? Já que já estão subnutridas ou que estão em situação, enfim, de risco, se você não tiver pelo menos uma quantidade de alimentos necessários para que durante a noite essas pessoas possam se hidratar, porque até água potável está faltando lá e não para pouca gente, né? Ou alimentos necessários. Isso é uma coisa que pode jogar, né? Com a crise humanitária. E o Hamas, lamentavelmente, joga com a crise humanitária, joga com a população palestina. Isso você está falando isso, está passando pano para Israel. Não, estou falando uma verdade, estou falando uma coisa que os próprios membros do Hamas disseram. O próprio Sinwar disse que não é função do Hamas cuidar das questões civis e da vida social dos palestinos. Isso quem faz é a ONU, é a UNRWA. O Hamas cuida da questão política e da guerra contra Israel e da guerra contra a ocupação. Contra o sionismo, no caso que eles falam, não contra Israel, contra o regime sionista. O Hamas usa o sofrimento dos palestinos como arma na guerra. Isso é sabido, da mesma maneira que o governo de Israel também usa elementos antiéticos, né? Acho que o do Hamas é pior ainda, porque o sofrimento não é só algo simbólico, como, por exemplo, a manipulação do Holocausto, que o governo israelense usa o tempo inteiro, né? No caso, o sofrimento dos palestinos é real, né? As pessoas estão sofrendo agora, nesse momento. Mas eles fazem isso, né? E vão continuar fazendo, dessa maneira que é a luta do Hamas. Dessa maneira e de outra, mas essa também. Então, eles estão jogando com isso e estão esperando para ver o que vai acontecer no Ramadã. Se no Ramadã eles conseguirem uma escalada, eles conseguirem fazer com que na Cisjordânia aconteça uma insurreição, alguma coisa próxima a isso, que os árabes israelenses protestem, e o Ben-Gvir deu uma ajuda e tanto pro Hamas, que por sorte não foi aceita, a gente vai chegar lá. Se eles conseguirem essa insurreição, aí o cessar-fogo, eles melhoram as condições deles para negociar o cessar-fogo. Então, eles podem dar o luxo de esperar um pouquinho mais, né? Para ver o que vai acontecer. Se de repente o Ramadã acontece com uma escalada dentro do que a gente conhece, sem ultrapassar muito, enfim, os limites enfim, na verdade, não os limites, mas sem ultrapassar muito o conhecido, né? Tipo, porque a gente está acostumado a ver, ou pelo menos dentro das proporções atuais, ultrapassar um pouco mais, e for uma escalada um pouco maior, mas ainda assim não for o suficiente para incendiar a Cisjordânia, então as negociações vão voltar a acontecer e elas devem trazer um resultado. Quem não quer o cessar-fogo é, obviamente, o Netanyahu e o governo dele, porque o governo do Netanyahu pressiona, eles não estão nem aí para os reféns, eles não estão nem aí, enfim, grande parte do governo não estão nem aí para a população de Gaza, menos ainda. Eles querem uma vitória militar, né, que custe o preço que custar, para que eles possam conquistar alguma coisa, no caso de alguns elementos do governo, como a gente já cansou de falar aqui, eles estão interessados na recolonização de Gaza. Então, quanto mais destruição houver lá, quanto mais gente morrer ou mais gente pedir para ir embora, para eles melhor. Então, o governo especificamente não está, grande parte do governo não está interessado no cessar-fogo, não quer e não se importa de pagar o preço que for para isso. Mas Israel pode ser obrigado a aceitar esse cessar-fogo pela condição extrema da fome na faixa de Gaza, enfim, pela crise humanitária gigantesca, que a gente vê, enfim, através de vídeos, de relatos, do que for, que o próprio governo dos Estados Unidos já entendeu que eles não podem continuar sendo cúmplices dessa situação. E eles fizeram uma apresentaçãozinha bastante ridícula, né, durante a semana, enviando caixas de comida com aviões, né, no mar de Gaza, e a gente vê as cenas terríveis, né, de palestinos correndo para ir buscar no meio do mar frio, enfim, comida, porque estão morrendo de fome, né? E agora, hoje mesmo, um pouco antes de a gente gravar esse podcast, o Biden anunciou que a Marinha Americana vai construir um porto temporário no norte da faixa de Gaza para que chegue mais ajuda humanitária lá, que isso vai ser feito em cooperação com o governo israelense.
Agora, o governo israelense não quer isso, né? O governo israelense, se o governo israelense quisesse que entrasse mais ajuda humanitária, eles estariam trabalhando para isso. Eles aceitam que entre um mínimo de ajuda humanitária por causa da pressão internacional e para que eles sintam que essa guerra é legítima, né? Ó, a prova de que a gente não quer matar os civis e que a gente está deixando entrar ajuda humanitária, como se isso não fosse uma obrigação de Israel, né? Mas enfim, então esse porto que o Biden anunciou que vai ser construído, essa ajuda por meio de aviões que o Biden mandou, que é num território, enfim, ocupado por um país aliado dos Estados Unidos, não é, enfim, não é num terceiro, né? Os Estados Unidos está participando dessa guerra de maneira indireta, né? Então é uma coisa que nunca se viu antes, que os Estados Unidos intervenha para prestar ajuda humanitária para a população do inimigo do país aliado, né? Basicamente, né? É uma coisa que a gente nunca viu, porque os Estados Unidos está preocupado com a repercussão disso. O Biden está muito preocupado com como isso vai refletir nas eleições dos Estados Unidos daqui a pouco, ou na opinião pública norte-americana, enfim, ou no seu papel na comunidade internacional, e tomou uma iniciativa. E os Estados Unidos, entre nós, se eles quiserem que tenha um cessar-fogo daqui a uma semana, eles vão avisar o Netanyahu que vai ter um cessar-fogo daqui a uma semana. Eles não negociam, não impedem permissão. E o que a gente está vendo, essas movimentações dos Estados Unidos, ou a primeira declaração que a Kamala Harris deu no início da semana passada, no final da semana passada, que foi que precisa ter um cessar-fogo urgente e imediato na faixa de Gaza, que foi uma terminologia que eles não tinham usado até agora, mostram pra gente que, enfim, a posição dos Estados Unidos pro cessar-fogo, ela já foi tomada. E agora o relógio está começando a contar. E aí, Israel vai obedecer à determinação dos Estados Unidos, no momento que os Estados Unidos decidirem vai ser agora. Inclusive, e eu vou para terminar minha fala, tem analistas aqui em Israel que dizem que o Israel não aceitou os termos de cessar-fogo. Os Estados Unidos anunciaram que Israel aceitou os termos de cessar-fogo para botar pressão no governo israelense. Porque se depois o Hamas aceita, Israel vai falar o quê? Não, a gente na verdade não aceitou. E se o Hamas não aceita, aí a responsabilidade cai sobre o Hamas, né? Então, basicamente, parece que os Estados Unidos já começaram a se mexer um pouco como potência, né? Porque até agora tudo que eles fizeram foi corroborar o que Israel decidia, basicamente, com uma ou outra discordância aqui e ali. Bom, acho que inicialmente tem essa questão aí, né, de Israel assumir ou não que aceitou o governo, né, no caso, assumir ou não que aceitou os termos do Hamas, né, eu acho que essa é a questão mais interessante que permitiu o governo uma certa flexibilidade aí essa semana, né, antes de negar ou confirmar, né, a entrada. Mas eu acho que tem muita coisa também envolvida sobre, por exemplo, justamente essa questão do Ramadã, tá todo mundo olhando, né, para o que vai acontecer na faixa de Gaza, se Israel vai entrar ou não em Rafah, e o Hamas, na verdade, ele tá sabendo jogar muito bem com isso, né, ele tá sabendo deixar Israel nessa posição em que, principalmente, eu acho que também um ponto foi justamente quando mudou a posição americana em relação ao conflito agora, como você falou, da Kamala Harris pedindo cessar-fogo, né, falando em um cessar-fogo imediato, mudou justamente depois da questão aí do massacre da farinha, né, na semana passada, que foi realmente um ponto ali de virada em muita coisa. E a política americana, ela dá essa virada também nesse momento. E o que a gente vê agora é o Hamas também sabendo jogar com Israel, deixando Israel numa situação um tanto quanto complicada, né, porque eles não diz se aceita ou não aceita o cessar-fogo. A gente está agora nesse período, nesse momento meio cinza aí, que a gente não sabe o que vai acontecer. Agora foi anunciado que a delegação do Hamas também está saindo do Egito, a delegação de Israel também, mas enfim, não foi nada finalizado, né? Tá tudo em aberto e a negociação continua sem as delegações, ou seja, o pessoal volta para as consultas e a gente não sabe o que vai acontecer. O Ramadã começa daqui a 3 dias. Então a gente tem realmente o Hamas sabendo colocar Israel numa posição um tanto quanto complicada, porque se eles conseguem sim aquecer aí a Cisjordânia, principalmente, né, durante o período do Ramadã, a gente vai ver toda essa a pressão, né, mudar de lado, porque, enfim, a abertura de mais uma frente, né? Na verdade, a Cisjordânia já é uma frente, né, mas ela pode aquecer ainda mais com o início aí do Ramadã, e a gente tem a entrada de 2 milhões de pessoas, né, na guerra. E isso, enfim, mudaria muito, né, o cenário que a gente tem hoje. Você precisaria de mais tropas israelenses, enfim, muda completamente a situação. Então, o Hamas, ele consegue, nesse momento, jogar com o governo israelense e deixar o governo numa posição tanto quanto complicada. Porque se começa o Ramadã e Israel resolve atacar Rafah com 1,5 milhão de pessoas, a gente vai ter cenas como a gente teve ali do massacre da farinha. E aí a chance de que a Cisjordânia se torne uma frente mais violenta também aumenta. Enfim, o Hamas está sabendo jogar com Israel nesse momento. Eu acho que, enfim, eu concordo com você com o que você falou, que tanto o Hamas quanto a população israelense, né, e aí tem que fazer essa diferenciação. O governo não quer um cessar-fogo, por mais que tenha interesses, né, que soltem os reféns e tudo mais, o Netanyahu já deixou claro que o objetivo dele não é o cessar-fogo. Os aliados mais à direita dele,
Smotrich e o Ben-Gvir também não estão nem um pouco preocupados, não tem um pouco preocupados com cessar-fogo, principalmente o Smotrich, que não tem nada a perder, né? Não passa nem a cláusula de barreira nas últimas pesquisas. Enfim, mas a população israelense quer, né? Que a população israelense quer que os reféns sejam soltos, as manifestações têm aumentado, né? E a gente vai ver como é que isso vai rodar. Eu acho que o Hamas está sabendo colocar Israel numa sinuca de bico. A gente tem 3 dias para esperar, começa o Ramadã, vamos ver como é que vai ser a próxima semana, e eles têm esse tempo que Israel não tem mais, esse crédito que Israel soube perder frente ao mundo nesses últimos 5 meses, né? O Hamas ainda tem, né? Porque o Hamas, enfim, ele não precisa de crédito de ninguém, ele faz o que quer e ele não precisa dar a resposta e dar seguir nenhuma regra, né? Ele faz o que bem entende. Então ele tem menos a perder nesse sentido do que Israel. Então vai ser acompanhar aí, principalmente a partir do dia 10, no início do Ramadã, quais serão os acontecimentos aí que vem pela frente. Bom, João, vamos passar então para a nossa próxima notícia para a gente comentar aí da questão da fome, que mais uma vez a gente recebe aí as informações, né, por fora da mídia israelense, muito pouco pela mídia israelense, se não pelo jornal Haaretz, né, já que eles tentam não esconder a maioria das coisas, né, e aí essa semana, uma das jornalistas do jornal Haaretz, ela trouxe aí ela fez uma reportagem trazendo o depoimento de 4 famílias que estão vivendo atualmente na cidade de Rafah, no sul da faixa de Gaza, saíram do norte de Gaza, né, da região norte do enclave, e foram para o sul no início da guerra. No início da guerra, eles contando, né, que ainda tinha comida, ainda conseguiam cozinhar e tudo mais, só que agora simplesmente não tem mais absolutamente nada, não tem mais comida, não tem mais água, mulheres tendo filhos em situações extremamente precárias, né, sem nenhuma condição de higiene, né, e muitas delas, inclusive, sem nenhuma possibilidade de amamentar, já que elas não podem comer e quem não come não produz leite. Inclusive, essa semana também vimos fotos aí de 2 recém-nascidos de 2 meses de idade, nasceram no meio da guerra e morreram de fome essa semana porque, enfim, a mãe não conseguiu amamentar. João, a situação só piora e enquanto a gente vê os Estados Unidos mandando bomba de um lado, por outro lado, joga ajuda humanitária de avião também, né? A verdade, enfim, o jornal New York Times fez essa semana uma reportagem explicando, né, quando é que a situação é considerada de fome generalizada e, enfim, e a tradução, pelo menos que é feita para o hebraico, é que a situação em Gaza ela está prestes a um estado de fome generalizada. O que, por incrível que pareça, para alguns analistas israelenses que têm liberdade na imprensa para falar o que quiserem, eles dizem que a situação não é de fome, ela é prestes a entrar na fome. Então, enquanto isso, tem que manter a situação como está. Não dá nem 1 grama mais, nem 1 grama menos, né? Que eu fiquei observando isso e falando, cara, isso não é possível um negócio desse. Tipo, e assim, agora, qual é o problema dessa classificação da ONU? O problema dessa classificação da ONU é que desde que ela emitiu isso em 2004, a classificação basicamente é a seguinte: você tem que ter 30% das crianças passando por uma situação de fome, né, de receber de desnutrição, ou 20% da população geral, ou que estejam morrendo por dia pelo menos 2 adultos ou 4 crianças, para que o lugar seja considerado uma situação de fome extrema, né? Desde que a ONU ela estabeleceu esses critérios, somente 2 países foram declarados sob a situação, né, de fome total, né, de estado de fome, que foram a Somália, alguns anos depois, e o Sudão do Sul, na Guerra Civil do Sudão. 2 países não forneceram informações suficientes para que a ONU chegasse a essa conclusão, que foram, por exemplo, o Iêmen e outro país agora me fugiu da cabeça. Mas está na reportagem do New York Times, vocês buscarem, vocês vão ver. No caso da Somália, quando a ONU reconheceu que essa era a situação e o mundo inteiro fez esforços para que a população recebesse... Aí outro foi a Etiópia, agora eu me lembrei. Enfim, mas que o mundo inteiro fizesse esforços para que a população recebesse alimentos e a situação da fome extrema fosse resolvida, já tinham morrido 100 mil pessoas pela situação da fome. Então, esses padrões da ONU, né, principalmente em lugares de guerra, como Gaza, onde os analistas da ONU não têm facilidade para entrar, para fazer os cálculos, para entender a situação de maneira geral, onde o serviço médico está sendo fortemente prejudicado por toda a destruição local. Enfim, é muito complicado você chegar numa conclusão objetiva sobre essa situação da fome, que ainda não tem fome extrema. E aí, para isso, enfim, a reportagem que foi publicada no Haaretz essa semana, pela Shirin Farkas, que é uma jornalista árabe-israelense que tem conhecidos em Gaza e que se comunica com eles, enfim, trouxe relatos de partir o coração. Eu confesso para vocês que eu não consegui ler a matéria inteira. Tem gente comentando que toma um copo de chá com canela e outros temperos, noz moscada, às vezes fica o dia inteiro com isso, porque não tem comida, porque o que eles recebem de comida às vezes é uma caixa de coisas em conserva para
dividir com a família inteira e eles preferem dar para as crianças. Também. Pois é, não tem nem açúcar para botar no chá, né? Porque açúcar ajuda a espantar um pouco a fome. Enfim, as pessoas estão sobrevivendo com quantidades ínfimas de comida, que não tem farinha, que quando tem farinha, as poucas vezes que tem, às vezes não tem energia para poder produzir pão, né, com essa farinha, que não tem água potável, que para você às vezes tem arroz, e para você cozinhar arroz, você tem que esperar 2 dias para conseguir um pouco de água limpa para poder cozinhar. E aí quando você faz o arroz, falando que cada pessoa na casa comeu 3 colheres de arroz e foi enfim, o que deu para as pessoas. Enfim, os adultos acabam comendo menos para deixar mais para as crianças também. Pois porque as crianças, enfim, não sabem dividir a comida, guardar a comida para outros momentos. Pois é, exatamente. Que eles comem aos pouquinhos para que a comida renda o máximo possível. É uma situação constante de fome. Eu já senti fome outras vezes na vida, mas nunca desse jeito. É uma situação constante de fome que você só pensa em comida o tempo inteiro. As crianças chorando de fome. Enfim, isso... Olha, quem lê uma reportagem dessa e não fica com o coração partido e não sensibiliza, não tem o mínimo de empatia, essa pessoa, enfim, tá totalmente contaminada pelo ódio e não consegue, ou pelo racismo, e não consegue, basicamente, entender a tragédia que a população civil em Gaza passa. Enfim, e aí a gente entende esse conflito, essa guerra, né, e esse massacre como, enfim, uma coisa totalmente sem sentido, primeiro porque os objetivos, eles dificilmente vão ser alcançados, ou praticamente impossível eles serem alcançados. E ainda que fossem, esse é um preço justo a ser pago? Ah, mas o Hamas usa os palestinos de escudo humano. Ok, o Hamas usa os palestinos de escudo humano, é verdade. Mas esse é um preço justo para ser pago? Eu repito a pergunta, né? Mas a obrigação de Israel é defender seus cidadãos. Ok, mas a qualquer preço? Tipo, eu insisto nessa pergunta porque eu acho absurdo que essa é a situação que a gente crie com base, enfim, para que esse objetivo seja alcançado. Okay? E eu digo isso, obviamente, partindo do princípio de que o objetivo é esse, né? Porque a gente sabe que setores do governo têm outro objetivo na mente, né? Que é recolonizar Gaza, que é expulsar os palestinos dali, enfim, que são outras coisas, né? Então, partindo do princípio de que o objetivo é derrotar o Hamas, vale isso? Ah, mas as leis de guerra, bota tudo isso de lado. Realmente, é isso que a gente quer construir, é esse o mundo que a gente quer viver. Tipo, enfim, a segurança dos israelenses, ela é mais valiosa do que um mínimo de dignidade humana para a população palestina? E a resposta para mim é claramente não. Não é. Não é, tipo... e eu não acho que, de jeito nenhum, estou defendendo que os israelenses sejam inseguros e tão de sacanagem com a minha cara se alguém falar que então o Hamas tem que passar impune pelo que eles fizeram no 7 de outubro. É óbvio que não. E que eu não me importo com os reféns. Se o Hamas quisesse libertar os reféns, tudo isso seria resolvido. Mas o Hamas, no dia que o Hamas for uma espécie de bússola moral para os atos que Israel comete, ou de bússola de comportamento, de enfim, qualquer outra coisa, então está perdido. O Hamas não serve para isso. O Hamas, óbvio que o Hamas vai fazer isso, né? E agora, qual é a função do Estado como Israel, que teoricamente, o que deveria, enfim, respeitar as leis internacionais e se comportar de acordo com as convenções e que, enfim, que deve, enfim, respeitar a população estrangeira, a população sob sua ocupação e etc. O que a gente pode esperar de Israel? O mínimo de civilidade, né? E eu acho que, nesse momento, ainda que Israel consiga provar que 90 e tantos % das suas ações são respaldadas pela lei internacional e que, a gente pode discordar ou não da lei internacional, mas eu andei estudando o direito internacional humanitário e tudo que está no site da Cruz Vermelha sobre quando o lugar permitido ou não, Israel realmente trabalha respeitando aqueles protocolos. Aqueles protocolos podem ser absurdos, né? E eu acho que parte grande deles são. Mas o fato é que eles te dão uma jurisprudência para esse tipo de ataque, né? Enfim, agora, mesmo assim, isso é moral, né? Tipo, respeitar a lei é suficiente? Eu acho que nesse tipo de situação, a opinião pública internacional já decidiu que não. E, enfim, e aí Israel ainda não, né? Israel ainda não foi parado, ainda não foi obrigado a parar e a refletir sobre isso e a se solidarizar com isso, enfim. E com a situação dos palestinos e Israel, quando eu digo o governo não vai se solidarizar com os palestinos, e a população de Israel, como a gente cansou de comentar aqui, ela é instada a tratar os palestinos como inimigos, né? Hoje eu mandei para Marquinhos um tweet do Canal 12, né? Do jornalista Nitzan, esqueci o sobrenome dele agora, que não é muito conhecido, que mostrou manifestações de algumas famílias de reféns que não queriam deixar a ajuda humanitária entrar na faixa de Gaza, né? E aí a matéria, enfim, o título do tweet era o seguinte: famílias se organizam para impedir a entrada de ajuda humanitária para a organização terrorista Hamas. Então, assim, é como se a ajuda humanitária fosse para o Hamas, não para o povo palestino, né? Enfim, mas o Hamas rouba a parte da ajuda humanitária. Rouba, é verdade, rouba, ok? Mas rouba, mas parte vai para os palestinos. Rouba e grande parte redistribui e não rouba tudo, né? Rouba parte. E ainda assim, se o Hamas rouba, então você vai dizer que é só para eles? A ajuda humanitária não é para o Hamas.
Se o Hamas rouba, eles estão fazendo a coisa errada. Mas a ajuda humanitária é pro povo palestino que está passando fome. Então dizer que eles estão evitando que a ajuda chegue ao grupo terrorista Hamas é uma manipulação de informação e uma incitação para a opinião pública para que eles apoiem esse tipo de medida, que é lamentável, para dizer o mínimo, que, enfim, que para mim é inconcebível, né? Então, enfim, eu fico por aqui. Enfim, recomendo quem entende hebraico que vá até atrás dessa reportagem sobre a questão da fome na faixa de Gaza. Não sei se foi publicada no Haaretz em inglês, mas enfim, para mim, na verdade, eu recomendo que leiam, mas eu não consegui ler toda, né? Eu parei um pouquinho depois da metade. Então, recomendo que leiam, mas sei lá, na verdade. Às vezes a gente tem que ler um pouco essa barbárie para poder ter um pouco de empatia, né? Que é uma empatia que, lamentavelmente, alguns aqui querem que a gente não tenha, trabalham para que a gente não tenha. Mas a gente resiste a essa tentativa. Acho que justamente essa questão que a gente está vendo da fome e tudo que está acontecendo em Gaza é tudo fruto de uma guerra que ela não tem nenhuma política, ela não tem um objetivo claro. A gente não sabe o que vai acontecer no próximo período em relação à troca de reféns, a um cessar-fogo, né? A gente, enfim, comentamos tudo sobre isso tudo agora, no início do bloco, mas é mais uma política que a gente vê a fome, a gente vê a destruição e a gente não sabe o que de bom pode sair disso, né? A gente mostra que o país não está enfrentando, não está em nenhum momento se questionando sobre o dia de depois, né? E aí, quando a gente fala o dia de depois, não é só quem é que vai governar a faixa de Gaza, se vai ter um Estado palestino livre, soberano, se você vai ter uma ocupação israelense, que é o que o governo Netanyahu quer, ou sei lá o que você vai ter. Porque você vai ter, na verdade, um enclave ali, aquela região completamente destruída, com mais da metade da população sem casa, sem ter onde morar, sem ter onde viver, com campos de refugiados sendo construídos em cima de campos de refugiados e um trauma absurdo. Então, a gente vê qual o sentido, né, de você punir a população toda em função disso, e a fome é mais uma forma cruel, né, de a gente, enfim, do governo israelense tentar dizer que está colocando pressão em cima de alguém. Isso tudo no momento em que realmente o país vem sofrendo, né, com acusações, vem sendo julgado aí uma acusação de genocídio. E a gente vê crianças morrendo de fome, sendo mortas de fome, né, por Israel. É um tanto quanto complicado e um tanto quanto triste. E aí você levanta a questão da moral. Eu acho que essa guerra aí não tem nenhuma moral, né? A gente não vê nenhum, como a gente já comentou isso em outros episódios, a guerra começou perdida já no 7 de outubro. A gente sabia que o único resultado da guerra, não o único, mas enfim, um dos resultados da guerra, se não o principal, seria isso, a destruição total da faixa de Gaza. Esse foi o discurso israelense logo no início e essa está sendo a prática até agora, até a gente chegar a esse momento de fome. Bom, é isso. Vamos então à nossa próxima notícia do bloco para a gente tratar aí de reuniões do Conselho de Segurança Nacional, que na verdade não estão acontecendo. O conselho, que é formado aí por forças de segurança, né, segurança interna, ele deveria se reunir para passar aí, para dar alguns updates, né, para a polícia, para o ministro da polícia, para o ministro da segurança pública, né, o ministro da segurança pública, que é o Benito Gvir, o nosso ministro fascista, e o Conselho de Segurança Nacional resolveu boicotá-lo, principalmente o Shabak, né, o Shin Bet, o Serviço Interno de Segurança, disse que não vai participar dessas reuniões porque eles têm medo que membros do ministério, do Ben-Gvir, eles acabem divulgando informações, acabem vazando informações do que está sendo discutido, e eles não confiam nessas pessoas. E aí, João, como é que um cara desses, em que as forças de segurança não confiam nele, pode ser o ministro da polícia num período de guerra? Não pode. Não poderia nem num período não de guerra. Mas né? Agora, pra você ver, né, Marquinhos? O Ben-Gvir, a gente comenta aqui o tempo inteiro isso. Ele implode tudo que ele toca. Mas esse é o objetivo dele. Tudo que ele pode destruir, ele tenta destruir. A gente vai comentar mais sobre ele no próximo bloco, infelizmente. Mas o que a gente está vendo agora é uma das notícias mais absurdas que a gente poderia estar vendo num momento como esse. A gente vê ter reuniões que são feitas entre a polícia, o Shin Bet, que é o Serviço de Segurança Geral, que atua, por exemplo, dentro dos territórios também, e o Mata Bitaron Leumi, que é o Conselho de Segurança Nacional, que é um órgão fundado no fim dos anos 90, para fazer a ponte entre o braço político e as forças de segurança, e tanto o Shin Bet como o Conselho de Segurança Nacional decidiram não enviar representantes para as reuniões com o Ministério da Segurança Pública, que é o ministério responsável pela polícia, pelo simples fato de que membros do gabinete do Ben-Gvir gravam
gravam as reuniões e usam de maneira manipuladora parte dessa informação para atacar membros das forças de segurança. A gente, no meio de uma situação sensível de conflito, de guerra, e o ministro da polícia e o seu gabinete estão preocupados com a narrativa dele, com culpar as forças de segurança pelo que aconteceu e vai acontecer, e causam, primeiro de tudo, uma suspeita, né, das pessoas, se elas podem falar o que elas quiserem naquela reunião, elas podem ser honestas, se elas podem dizer, fazer comentários que são sigilosos ali, né, numa reunião que deveriam poder dizer, e ficam pesando se eles têm que fazer o comentário correto para a segurança nacional, porque no fim das contas pode ser usado contra ele, né? E já aconteceu, né? Jornalistas comentaram várias vezes que foi mencionado a eles discussões muito acaloradas entre membros das forças de segurança e membros do gabinete do Ben-Gvir, quando pegaram essas pessoas gravando o som e até filmando parte dessas reuniões, que é rigorosamente proibido, né? E eles não estão nem aí. Enfim, e aí essa é a situação bizarra. A gente falou, enfim, a gente vai falar daqui a pouco, né, do caso do ministro das Relações Exteriores, que, enfim, que é outro ser condenável, né? Mas esse tipo de caquistocrata e piromaníaco que governa o país. Psicopatas, né? Ou gente egoísta, preocupada com consigo mesmo, com seus objetivos mesquinhos, e nem aí pro resto do país. Não estão aí pros reféns, não estão aí pra população do sul que tá fora de casa, não estão aí pros soldados, não estão nem aí pra nada ainda que o discurso deles possa dizer outra coisa. Eles estão preocupados com eles mesmos, com favorecer sua base, com quantas cadeiras eles vão ter no parlamento nas próximas eleições, e dane-se o resto do mundo. E, enfim, e o Ben-Gvir, o caso dele é dane-se o resto do mundo, dane-se o que existe hoje do Estado de Israel, que o que ele quer é outra coisa. Enquanto ele não tiver essa outra coisa, ele não vai descansar. Então é melhor que ele seja afastado de tudo, enfim, do governo, da política e da sociedade de maneira geral, porque senão ele vai destruir as coisas por dentro. É um piromaníaco, realmente, né? O cara que está preocupado só com ele, enfim, vai. E ele quer meio. O negócio dele é o caos, né? O caos para ele é importante, que é o caos. Mais caótica a situação, mais gols ele consegue fazer, e é isso que ele realmente tem feito na Cisjordânia. A política dele continua avançando, a violência dos colonos na Cisjordânia continua avançando. Vamos falar disso um pouco mais para frente no próximo bloco. Dos colonos, né? Não necessariamente da Cisjordânia. Mas enfim, e para ele é importante o caos e mais isso, é isso que ele quer. Bom, João, já que a gente está falando das forças de segurança, vamos falar do Exército, né? Que resolveu agora, resolveu, enfim, começar 5 meses depois, uma investigação sobre os erros que foram cometidos que permitiram que o ataque do Hamas tivesse o sucesso aí que teve, né? Sucesso aí, obviamente, entre aspas, porque, enfim, do ponto de vista deles foi, a gente Um ataque exitoso. Pois é, não tem como dizer que não foi, né? Eles conseguiram os objetivos deles. E agora o Exército começa a investigar para evitar que erros no futuro possam acontecer. A gente já tinha comentado disso alguns episódios atrás, que, enfim, o Exército falou, ó, vamos investigar justamente para que esses erros não sejam cometidos novamente no futuro, e o governo não gostou dessa ideia, não. E agora? Gosta ou não gosta? Agora o governo está quietinho, porque é uma organização interna feita por gente do Exército e que tem objetivos puramente operacionais e militares. Então, como eles não têm risco de serem culpados por nada, então eles estão quietinhos. Okay? Agora, o que exatamente o Exército vai fazer? A outra comissão que a gente nomeou, que era feita por oficiais da reserva, chefiada pelo Shaul Mofaz, que chegou a ser político também, né, e que foi ministro da Defesa também da época do Ariel Sharon, era primeiro-ministro de Israel. Enfim, ela desagradou muito o governo naquele momento. O próprio chefe das Forças Armadas, Herzi Halevi, foi atacado, enfim. E essa agora não teve nenhuma repercussão, pelo menos por enquanto, né? E a minha hipótese para isso é o fato de que não tem possibilidade de o corpo político ser condenado por isso. Por quê? Porque essa comissão que é interna do Exército, ela vai avaliar 4 situações, ok? Ela vai avaliar o desenvolvimento, enfim, a evolução do pensamento do Hamas desde 2018, okay? Em relação ao que acontece na fronteira, okay? O sistema de defesa operativo e, enfim, e por que aquilo falhou, né? Segunda, a parte da inteligência, enfim, as investigações da inteligência sobre os objetivos do inimigo até o começo da guerra, com ênfase na coleta de informações e na verificação de informações. A inteligência também no que diz respeito ao processo de tomada de decisões na noite anterior ao ataque do 7 de outubro. E, por último, as ações do Exército já no dia 7 de outubro, após Israel ser atacado, né? Todas essas enfim, questões, elas vão ser avaliadas com um objetivo, segundo as Forças Armadas, de aprender.
acontecer. Aprender com os erros para que isso não se repita, porque isso pode acontecer amanhã no norte de Israel, isso pode acontecer na Cisjordânia. Eles têm que entender onde eles estão errando na hora de coletar informações, na hora de tomar decisões, na hora de proteger as fronteiras, etc. Enfim, e é engraçado nisso, Marquinhos, que o governo não reclamou, né, que talvez porque eles não possam ser alvo disso, mas também, da outra vez, um dos argumentos levantados era como é que vocês fazem uma investigação no meio da guerra e vocês abalam a moral do exército? Porque o oficial X ou Y, que estava responsável por uma ou outra coisa ali, ele pode sentir que a investigação é contra ele e ele pode ficar preocupado com a investigação em vez de ficar preocupado com os esforços da guerra, que realmente não é só uma possibilidade, isso é uma grande probabilidade que isso acontecer com alguns oficiais, né? Naquele momento, os parlamentares do Likud, principalmente, se queixaram. Como é que vocês fazem isso e abalam a moral do exército? Blá, blá. E agora, de repente, eles não falam nada, né? Senão, acho que não era aquilo que realmente preocupava ele. Agora, eu vou dizer para você o seguinte: se o chefe do exército tomou essa decisão, do ponto de vista da segurança, ele tem os pesos e medidas dele. E ele mesmo pode estar incriminado nessa situação. Então, ele deve ter razão, né? Enfim, para tomar essa decisão. Eu não sou especialista na parte militar, mas se o cara decidiu que a investigação tem que ser feita agora, é porque ele tem uma preocupação que ele precisa resolver agora. Então, ele provavelmente fez o sistema dele de pesos e medidas, e ele entendeu que o abalo, a moral de alguns oficiais que estão em guerra é menos importante do que as conclusões que essas investigações podem trazer. Então, eu diria que 5 meses foi muito tempo para isso começar, inclusive. É isso, vamos ver aí o que vai sair disso e se o exército vai ser realmente capaz de aprender com os seus erros. Bom, João, vamos então à nossa próxima notícia do bloco para a gente falar aí sobre o relatório da ONU que saiu, né, nessa última segunda-feira, o relatório que fala sobre os casos de estupro e de violência sexual durante o ataque terrorista do Hamas no 7 de outubro. Foi durante, né, logo depois do ataque, né, Israel criticou muito as organizações das Nações Unidas e as organizações de mulheres também por não emitirem nenhum parecer, nenhum apoio, né, às vítimas de abuso sexual, de estupro, que vinham relatando aí o que tinha acontecido durante o ataque terrorista do Hamas. As mulheres israelenses judias não eram passíveis de serem creditadas, né? Enfim, as suas histórias não eram verdadeiras e demorou muito para que a Organização das Nações Unidas, né, vamos dizer assim, a Organização de Mulheres, né, parte ali das Organizações das Nações Unidas, desse algum parecer sobre esse sentido. E cerca de um mês atrás veio aqui a secretária-geral da ONU para Violência Sexual em Conflitos, a Premila Patten, e ela fez uma visita aqui a Israel, visitou uma série de instituições, né, que fizeram a perícia dos corpos, né, conversou com pessoas que sobreviveram ao ataque, mulheres que estiveram na festa nova, mulheres que foram libertadas também, reféns, foram libertadas pelo Hamas, elas assistiram horas de filmes, fotografias, enfim, viram tudo o que tinha acontecido, visitaram institutos de perícia médica, né, de perícia da polícia e tudo mais, e chegaram aí, emitiram na sua conclusão dizendo que houve vários casos de ataques de violência sexual, de estupros durante o ataque terrorista do Hamas, inclusive dizendo que é bem possível e provável que as mulheres e homens, né, que estão reféns do Hamas no momento também estejam sofrendo abuso sexual no cativeiro. Ela criticou muito a posição de Israel por dizer que Israel não facilitou a pesquisa, a investigação da sua equipe, né, dizendo que Israel deveria estar mais aberto aí à investigação, e disse que não será possível determinar aí o tamanho, né, dessa violência, porque, enfim, muita coisa aconteceu, vamos dizer que o terreno não foi tratado da forma que deveria ter sido tratado para que as pessoas pudessem ter uma avaliação mais concreta do tamanho dos ataques e da violência sexual cometida aí pelos terroristas do Hamas. João, o governo de Israel não gostou muito não dessa crítica e, enfim, continua se isolando cada vez mais frente à ONU, né? Pois é, Marquinhos, esse caso, ok? Você explicou muito bem tudo o que aconteceu, né? Eu só vou complementar com 2, 3 informações mais, né? Enfim, a ONU criticou Israel por não cooperar, porque os 2 departamentos da ONU que trabalham com isso é o Conselho de Direitos Humanos da ONU e o Conselho de Ações em Territórios Ocupados, né? E os 2 são conhecidos por condenarem Israel bastante em muitas ocasiões. Israel acredita que essas condenações, elas são, quando não, enfim, equivocadas ou injustas, elas são desproporcionais, porque o fato que Israel é muito mais condenado que todos os outros países juntos, né? E, enfim, e ainda que essas condenações possam ser justas, existe muita política na ONU, etc. Então Israel não colabora, não coopera com esses órgãos. Inclusive, a representante dos direitos humanos, no Conselho de Direitos Humanos, ela tem entrada proibida em Israel, né? Então ela teve que mandar representantes para cá, para poder fazer essa avaliação. Mas, Marquinhos, o fato é que a ONU, ela deu um parecer
ser importante para Israel no meio dessa guerra, né? E as críticas que eles fizeram, além da não cooperação, não foram críticas pesadas. Por exemplo, uma das críticas que eles fizeram foi que a organização que cuida dos corpos, que é o Zaka, que é uma organização da sociedade civil, que funciona através de doações e que enfim, comandada por ultra-ortodoxos, eles não lidam com, enfim, não souberam lidar com os corpos, porque são uma organização muito conservadora. Quando viam corpos despidos, eles cobriam os corpos e não fotografavam, não recolhiam material, e no final das contas isso dificultava enfim, a comprovação de crimes sexuais, né? Enfim, nesse caso. Ainda assim, eles conseguiram comprovar, em 3 lugares pelo menos, alguns crimes sexuais. Disseram que não é possível afirmar que houve alguma coisa sistemática, não é possível afirmar que foi do Hamas, porque eles não sabem quem atacou era do Hamas, da Jihad Islâmica ou de outro grupo, mas que disseram que alguns foram, como você comentou, talvez a gente nunca saiba a dimensão da quantidade de crimes sexuais que houveram e que ainda existem, ainda acontecem, e emitiram um relatório fundamental para que o Ministério das Relações Exteriores de Israel possa trabalhar com a opinião pública internacional. E aí o que faz o Ministério das Relações Exteriores numa situação como essa? Normalmente, ele convocaria, ele mandaria primeiro de tudo, ele usaria isso para mostrar para o mundo inteiro, olha só como os nossos inimigos são cruéis, olha o que eles são capazes de fazer, olha o que eles fizeram, que a gente sempre falou, que muitos estavam duvidando, a ONU tá comprovando, é uma organização isenta, e blá, 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 e vejam isso, e orientar os embaixadores enfim, a falar sobre isso, a dar entrevistas sobre isso, e enfim, tentar mobilizar a opinião pública internacional, que é uma arma, no ponto de vista da opinião pública, importante para um contexto de guerra, que de alguma maneira Israel poderia tentar legitimar ou ganhar mais legitimidade para a guerra que realiza contra o Hamas em Gaza, com base nesse relatório. O que faz o ministro Israel Katz? O mesmo que está, enfim, promovendo uma disputa com o Lula nas redes sociais já tem algumas semanas, inclusive ontem mesmo ele publicou outro tweet em português provocando Lula. O que ele fez? Ele convocou o embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, que também é um político de carreira, né, que foi nomeado pelo governo Netanyahu ali de 2020, 2021. Ele convocou o Gilad Erdan para prestar esclarecimento, criticou a demora da ONU e disse que o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele propositalmente escondeu essa informação por muito tempo, ainda criticou a ONU por outras questões e convocou o embaixador para esclarecimento. Agora, Marquinhos, nunca antes na história alguém tinha convocado o embaixador da ONU para esclarecimento, pelo menos segundo a apuração que eu fiz. O cara tá puto com a ONU, pô. Pois é uma coisa que um país pode fazer com outro em relações bilaterais, ou por uma ação que, por exemplo, o Brasil convocou agora o embaixador do Brasil em Israel para prestar esclarecimentos, né, por conta da crise que os dois países estão passando agora. Outros embaixadores foram chamados, por exemplo, o embaixador de Israel na Jordânia, o embaixador da Jordânia em Israel foi convocado pelo governo na Jordânia, pelo rei, para mostrar a insatisfação que Israel faz em Gaza. Agora, com a ONU, ninguém nunca tinha feito isso antes. E o Israel Katz, ministro das Relações Exteriores, vai lá e faz isso. Então ele faz o contrário do que um chanceler deveria fazer numa situação como essa. Ele tá atacando a ONU na hora que a ONU dá para ele um presente, porque ele recebeu um presente da ONU. Ele não aproveita o presente, ele ataca quem produziu isso. Quando ele faz isso, ele descredibiliza o próprio relatório que a ONU está fazendo perante a opinião pública interna e externa. É um negócio absurdo. Então a gente já tinha visto no caso do Brasil, e isso aqui não é nenhuma defesa à fala do Lula, quem quer saber o que a gente pensa, escuta os 2 últimos episódios, mas a posição do Israel Katz é totalmente indefensável em todos esses casos, né? Ele para ficar provocando o presidente de outra nação, o chefe de Estado, enfim, da maneira como ele está fazendo, também é ridículo, é lamentável, uma tentativa de humilhação, como ele fez com o embaixador brasileiro também. Ele também se referiu ao presidente da Turquia, que não é nenhum amigo de Israel, né? Para dizer o mínimo, mas também se referiu a ele de maneira jocosa. E agora ele faz isso com a Organização das Nações Unidas, né? E no momento que ele tem que trabalhar para que a guerra seja legitimada pela comunidade internacional, ele boicota o próprio trabalho da chancelaria, que é um negócio, assim, estarrecedor, né? E é esse o tipo de líder que a gente tem hoje em Israel. Ele está preocupado com as primárias do partido dele, do Likud. Ele não está preocupado com os reféns, com os soldados, com a posição de Israel na comunidade internacional. Não está preocupado com nada disso. Está preocupado com as mulheres que sofreram violência sexual. Não é essa a preocupação do Israel Katz. A preocupação dele é mostrar para os eleitores radicais do Likud: olha só, eu estou brigando com a ONU é antissemita e votem em mim nas primárias do partido. Porque ele sabe que o Likud vai diminuir muito o número de cadeiras. Ele já caiu muito, né, na lista interna do partido das penúltimas eleições para as últimas. E ele não quer ficar de fora, pelo menos dos 18 primeiros, porque o Likud dificilmente vai ter mais que 18 parlamentares, né? Considerando que o líder do partido ainda indica entre os 18 primeiros uns 2 ou 3 membros, ele tem que ficar entre os 15 primeiros para ter alguma chance de ser eleito, e ele tem que dar uma amostra para a base dele. Então a gente que achava que nada podia ficar pior do que estava com o ministro anterior, com o Eli
Eli Cohen, que era um sujeito bastante limitado do ponto de vista intelectual, enfim, e fez algumas vergonhas para Israel, mas nesse nível de boicotar o próprio ministério, eu acho que só o Ben-Gvir conseguiu fazer igual ao Israel Katz, que ninguém mais. E o Netanyahu, que é o primeiro-ministro, ele podia dizer pro Israel Katz o seguinte: cara, tá fazendo merda, para com isso, cara, você tá atrapalhando o nosso esforço. Mas não, ele tá na dele, permite o Israel Katz fazer o que ele quiser. Ou, talvez, ele não tenha força para dizer pro Israel Katz: você não vai fazer isso, olha a besteira que você tá fazendo. O Israel Katz pode virar pra ele e falar assim: meu amigo, eu sou o ministro, eu faço, você vai me demitir? Beleza, me demite. Explica por que você tá me demitindo, que eu tô brigando com a ONU, que é antissemita. E o que eu vou falar pros eleitores depois? Me demite, tá tudo bem. Tipo, e aí você que vai perder ponto com esses eleitores. E o Netanyahu, então, é refém de mais um extremista, de mais um idiota, de mais um sujeito que não vale nada, e aí que não tem, enfim, que boicota o próprio país. O Netanyahu, ele é refém das vontades dos outros. Quando ele é pressionado pelo Gallant, como foi na semana passada, ele é obrigado a ceder. Quando ele é pressionado pelo Ben-Gvir, ou pelo Smotrich, ou pelo Israel Katz, ele é obrigado a ceder. Ele não consegue coordenar os próprios ministros, ele não consegue demitir os próprios ministros, ele não pode fazer absolutamente nada, porque ele é um líder fraco, está preocupado com a sua própria sobrevivência, e é a única coisa que preocupa ele, e os outros podem botar fogo no país, que ele não está nem aí, ele não se importa, não é uma preocupação para ele, e não é uma preocupação de praticamente ninguém desse governo, né? Quanto essas pessoas podem acabar com tudo que foi construído em prol de projetos totalitários, fascistas, messiânicos, extremistas religiosos, ou o que quer que seja, porque o objetivo do Netanyahu é se salvar, e o preço disso é o que os outros puderem pagar. E a gente que paga também, né? Eu acho que, enfim, só mostra aí o quanto esse governo, ele tá cada dia que passa mais isolado no mundo inteiro, né? A gente já viu países, enfim, a gente vê a cada dia mais países aderindo a críticas e indo contra, né, tudo que Israel vem tentando fazer, e o governo se isola cada vez mais, o país se isola cada vez mais. A gente já viu, inclusive, os Estados Unidos, né? Comentamos aí no início do bloco, mudando um pouco a sua política em relação ao conflito, e o país se isola. O Israel Katz isola o país, e aí você comentou, né, que ele quer estar entre os 18 primeiros aí do Likud. Eu acho que, para além disso, também ele é um cara que pretende disputar a liderança do partido com o Netanyahu, ou seja lá quem for, né? Muito se fala que o Netanyahu não vai concorrer, não vai ter força, ou seja lá o que for, enfim, outras pessoas podem tirar o Netanyahu da liderança do Likud numas próximas primárias, e o Israel Katz, ele já deixou claro muitas vezes que ele tem essa intenção, ele tem a intenção de dirigir o partido, ele tem a intenção de ser o primeiro-ministro, e ele quer fazer isso, então é isso que ele tá fazendo, realmente o que você colocou, ele tá pensando na campanha política dele, e o país no meio de uma guerra, completamente isolado no mundo, sem saber se a gente vai ter a expansão do conflito na Cisjordânia, sem saber se a gente vai ter o agravamento do conflito no norte, e os caras fazendo campanha política completamente isolacionista, né? E com essa, vamos dizer assim, com essa utilização rasa, vazia, né, do antissemitismo como tudo. Porque se tudo é antissemita, na verdade nada é antissemita. E é mais ou menos nisso aí que eles estão transformando o antissemitismo. Bom, é isso. Vamos então para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política interna esta semana. Bom, gente, esse nosso episódio vai ter 2 blocos também, como o episódio da semana passada, então vamos começando esse segundo bloco com aquele tradicional agradecimento aos nossos ouvintes que podem e estão já contribuindo com o nosso projeto. Para quem pode e ainda não faz, tem aí na descrição do episódio os links das nossas plataformas de financiamento coletivo. Inclusive, estamos aí com uma campanha correndo, uma campanha para que a gente possa colocar o nosso site no ar. A gente, enfim, tá correndo aí para atingir a meta, então quem puder colaborar, o link é apoia.se/ do lado esquerdo do site. Todos os links na descrição do episódio, é só clicar lá e colaborar com o nosso projeto. Então, aquele agradecimento aos nossos ouvintes que podem e já estão colaborando com a gente. Alexandre Himmelstein, André Mermelstein, Ângela Goldstein, Arthur Benchimol, Bernardo Mascarenhas, Carlos Besso, Carlos Grum, Clarice, Daniel Schor, Daniel Spector, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, David Koifman, Débora Blanc, Débora Rosenfeld, Eduardo Fengold, Liane Pichol, Fabiana Vanderlan, Fábio Gleiser, Felipe Archimovich, Giovanna Orso, Glenda Rubenstein, Guto Pereira Nunes, Helena Latermacher, Ilana Stein, José Orenstein, Lilian Starobinas, Leonardo Stuhl, Luiz Lederman, Marco Sarauer, Margarida Lacombe, Maria Fison, Muriel Costa, Nicole Magenzo, Noah Vago, Felipe Zucker, Rafael Fleischmann, Rafael Stern, Renato Bejinski, Roberto Dias Pereira, Roberto Tonani, Sérgio Goldbaum, Thaís Scheinberg, Alex Seiler, Alex
Alex Gruppenmacher, Alan Tabakov, Amir Aronis, Asher Kipperstock, Cláudio Dailac, Débora Segal, Eliane Cooperman, Júlia Tucci, Júlia Rios, Léo Bueno, Liz Unikovski, Luana Lima, Lúcia Maslum, Marcelo Schilvarker, Marcos Paulo Januário de Souza, Maurício Lande, Mayra Weinstock, Michel Zales, Mila Chazeliov, Mônica Fagundes Klein Guneviec, Museu Judaico de São Paulo, Padu de Almeida, Raquel Penariol, Roberto May, Rosa Hansheim, Richard Sirrell, Rubens Kohn, Silvia May, Suzana Saul, Yael Reinstein, Ana Dodelis, Ida Sandes, Laís Carvalho Feitosa, Matheus Paz de Assunção, Liliane Begel, Isabela Becker Ramaoui. Bom, João, nossa primeira notícia do bloco mostra um pouco também como tá essa zona, o governo, né? Comentamos aí que o Ben-Gvir faz o que quer e o pessoal das forças de segurança não confiam nele, porque, enfim, sabem que ele é um piromaníaco. O Israel Katz, que é o ministro das Relações Exteriores, faz o que quer, o Bibi não tem nenhuma força sobre ele. Enfim, todo mundo faz o que quer, né? O Smotrich faz o que quer, aquela galera tá fazendo aqui. O governo de Israel hoje é aquele famoso bunda lelê, né, cara? Todo mundo faz o que quer e ninguém, não tem nenhum responsável, não tem ninguém que bota um freio na galera, porque afinal de contas tá todo mundo pensando, obviamente, somente na sua sobrevivência política. E agora foi o Gantz, que também mostrou aí que o Netanyahu não tem nenhuma força, não tem nenhum controle, e dessa vez ele viajou. No domingo, Gantz, o ministro, né, ministro sem pasta do Gabinete de Segurança, que entrou pro governo aí durante a guerra, ele viajou para os Estados Unidos para conversar com a vice-presidente do país, a Kamala Harris, e também com o secretário de Estado, não, secretário de Estado não, desculpa, com o enviado especial pro Oriente Médio, o Jack Sullivan, que já esteve aqui em Israel nos últimos 5 meses, assim, dezenas de vezes, né? O cara, se tivesse milhagem, o cara tava feito. E depois o Benny Gantz foi para os Estados Unidos, ou foi para a Inglaterra, desculpa, para encontrar com o ministro do Exterior, o ex-primeiro-ministro David Cameron, e também, de surpresa, acabou encontrando o primeiro-ministro britânico, que Sunak, né, que simplesmente entrou na reunião para dar aquela palhinha, o que mostra aí que realmente o mundo inteiro está cagando na cabeça do Netanyahu e ninguém leva mais ele a sério. João, essa semana começou com essa questão aí muito séria, né, porque afinal de contas a gente tem um ministro sem pasta sendo aí o representante do país no exterior, já que muita gente não quer ver o Netanyahu nem pintado de vermelho, e o que a gente vê é essa força aí do governo e esse isolamento do governo crescendo a cada momento. O Netanyahu, inclusive, João, não gostou dessa ida, né? Criou uma certa polêmica. No início ele disse que liberou o Gantz para ir, inclusive a passagem do Gantz foi comprada pelo Ministério da Casa Civil. Depois o Netanyahu voltou atrás da decisão e instruiu as embaixadas israelenses em Washington, em Londres, a não ajudar na visita do ministro do Gabinete de Guerra, Benny Gantz. E aí, cara, o que a gente pode entender dessa visita aí que mostra que Netanyahu, ninguém quer ver o Netanyahu pintado nem de sei lá que cor? Bom, essa visita, ela tem as implicações interna e externa, né? A gente vai falar sobre as duas agora, vou tentar ser sucinto aqui, ser breve, mas tentar explicar o melhor possível. Você comentou bem, o Gantz é um ministro sem pasta do governo atual. Ele é membro do gabinete de guerra, da mesma maneira que o Netanyahu que o Yoav Gallant, que é o ministro da Defesa, que o Gadi Eisenkot e que o Ron Dermer e que o Aryeh Deri são, né? Ele não tem nenhuma função especial nesse governo e ele foi convidado pela vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, a fazer uma visita oficial ao país. E isso escancara, na verdade, que os Estados Unidos escolheram o seu interlocutor, pelo menos o governo Biden. Eles não querem o Netanyahu, eles querem o Gantz. Eles sabem que o Gantz é o líder nas pesquisas, eles sabem que o Gantz é o nome mais popular em Israel atualmente, e eles escolheram o Gantz como interlocutor, acham que ele é a pessoa mais razoável para isso. Então eles convidaram o Gantz para uma visita oficial e, enfim, nada impede que o Biden não estivesse numa salinha ali do lado e tenha entrado nessa reunião também, né? Como o primeiro-ministro da Inglaterra entrou e não fez questão nenhuma de esconder. Da Inglaterra não, perdão, do Reino Unido. Então, o fato, internacionalmente falando, é que o Biden, ele tá dando mostras pro Netanyahu claras de que eu não quero mais papo com você. Você para mim acabou, e eu não tem, nada de bom vai acontecer enquanto você estiver no poder, e eu já escolhi, que eu vou partir pro outro lado, e você que se prepare aí, porque eu não, enfim, é com ele agora que a gente vai tratar. Então, essa é a primeira questão, do ponto de vista externo, e por isso que o Netanyahu ficou tão irritado. E aí, vem a questão, né? O Netanyahu tá muito irritado com essa visita. E é verdade que, enfim, o protocolo diz que o primeiro-ministro, ele tem que autorizar a viagem de ministros do Estado às viagens internacionais. Se ele não autoriza, em teoria, essas pessoas não devem ir, não podem ir. Você vai lembrar, mas o Netanyahu cancelou algumas vezes viagens de membros do governo aos Emirados Árabes antes que ele fosse, né, para uma visita oficial lá, porque ele queria ser o primeiro aí. No fim, ele não foi o primeiro aí. Eu acho que ele nem foi como primeiro-ministro para os Emirados Árabes. Ele não visitou nem Dubai, nem Abu Dhabi. Talvez, quando ele voltou ao poder agora em 2023, ele tenha
ido, não me lembro, mas lá para 2021, 2020, ele não foi. Inclusive, ele não conseguiu evitar que todos fossem, né? E depois o Yair Lapid foi, quando era ministro do exterior, e etc. Mas, então ele recusou essas idas, ele proibia essas pessoas de ir. E aí o que aconteceu foi o seguinte, no sábado, quando essa questão estourou, a gente já tinha gravado a edição passada do podcast, então não deu para esse assunto entrar, o podcast foi lançado na sexta. Quando esse assunto chegou na mídia, acho que foi até na sexta de noite, né? Ela chegou como o Netanyahu, enfim, não autorizou a viagem do Gantz. E o Gantz vai do mesmo jeito. Mas aí o Gantz disse o seguinte, não, ele autorizou sim. Eu tive em conversas com ele autorizou a minha viagem. Eu queria conversar com ele, inclusive, para a gente poder combinar a mensagem que a gente vai passar do governo israelense sobre a guerra, enfim. E nessa parte ele não quis se reunir comigo, para que a gente pudesse combinar. Mas ele autorizou. E o Netanyahu falou, não autorizei. E aí, o que parece acontecer foi o seguinte, o gabinete do Gantz entrou em contato com o gabinete do primeiro-ministro. E eles começaram a coordenar tudo, porque alguém deu essa autorização. E o gabinete do primeiro-ministro não daria essa autorização. É muito difícil acreditar que eles dariam essa autorização sem perguntar para o Netanyahu. Então o Netanyahu provavelmente autorizou. Quando o Netanyahu se ligou, aí essa é uma hipótese, né? Ou que o Netanyahu autorizou e se ligou enfim, do que significava essa viagem, né? Que ele estava sendo trocado pelo Gantz já em meio ao seu mandato como primeiro-ministro, ele voltou atrás. Ou o gabinete autorizou e não consultou o primeiro-ministro. E aí fizeram merda e o Netanyahu, quando soube, falou, não, ele não vai. Só que aí aconteceu o seguinte, o gabinete do primeiro-ministro foi quem emitiu as passagens. Então, esse papo de que o primeiro-ministro não autorizou, ele encontra um contraditório factual aí. O gabinete do primeiro-ministro foi quem emitiu as passagens do Gantz de primeira classe, com segurança, para viajar para Washington e depois para Londres. Não tem como negar. A informação está disponível. Ela é pelo portal de transparência de Israel. A imprensa foi atrás disso e descobriu. Então, quando a imprensa descobriu isso, eles viram que em algum setor do gabinete do primeiro-ministro essa viagem foi autorizada. E aí o Netanyahu, ele deu a ordem para cancelar as viagens, as passagens. Né? Olha só o nível. Né? Ele ia cancelar a reunião marcada com a vice-presidente dos Estados Unidos. Né? Só que aí eles viram que o custo do cancelamento das passagens, além do gasto, que já é alto, já é $19 mil, era de outros $7 mil. E aí eles vão ter que explicar esse valor gasto na compra e no cancelamento dessa passagem. Né? E aí eles, pelo jeito, optaram por não, e o Gantz viajou e se reuniu com ele. Enfim, então, olha o tamanho dessa crise, dessa bagunça, quase uma visita dessa. O Gideon Sa'ar, que é o número 2 do partido do Gantz, né, da lista do Gantz, do campo republicano, eles têm dois partidos separados que se juntaram numa lista conjunta, mas cada vez fica mais claro que eles vão se separar nas próximas eleições. Alguns estipulam que o Gideon Sa'ar vai se juntar com o Naftali Bennett, outros que ele vai voltar para o Likud, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, mas cada vez a gente tem mais sinais de que o Gideon Sa'ar, enfim, ele está muito mais próximo da direita do que do centro, enfim, e que esse grupo vai romper. Inclusive nas eleições municipais agora, eles concorreram por separado, né, em várias cidades, e diga-se de passagem, o partido do Gideon Sa'ar se deu muito melhor que o partido do Gantz, né, que é o carro azul e branco. Enfim, o Gideon Sa'ar criticou, ele disse que o Gantz, ele se refere ao Gantz como o primeiro nome dele, né, como Benny, inclusive é um apelido. Benny é um apelido de Binyamin, o Gantz e o Netanyahu têm o mesmo nome próprio, né, falou, Benny errou, não se faz o que ele fez, ele não pode descumprir uma determinação do primeiro-ministro, ele tem que respeitar a hierarquia. E o fato é o seguinte, agora entrando de novo na política interna, o Gantz, ele desafiou o Netanyahu, e alguns podem olhar para isso como o seguinte, o Netanyahu já não tem mais força, o Gantz faz o que ele quer, e ele é o primeiro-ministro de fato, ele pode ser o primeiro-ministro, esse governo já não tem mais razão de existir. Algumas pessoas podem achar esse desafio do Gantz como o seguinte, o Gantz cansou de ser sacaneado pelo Netanyahu e resolveu fazer o que ele quer, resolveu mostrar quem é que manda, e a verdade é que já estava na hora dele fazer isso. Essa é uma maneira de ver. Outros dizem o seguinte, olha, o Gantz, ele apanhou muito do Netanyahu, ele foi humilhado várias vezes, e ele hoje é o primeiro lugar nas pesquisas, porque mesmo o Gantz se comportando de maneira republicana e o Netanyahu de maneira anti-republicana, digamos assim, no final das contas a população quer o Gantz. Eles gostam do comportamento do Gantz, de um sujeito que demonstra ser um estadista, que não está pensando nele, que está pensando nos interesses do país e que respeita a hierarquia, que respeita as leis, etc, etc. Então ele errou, porque ele agiu como o Netanyahu agiria, e não como ele agiria. Eu acho que essa visão é incorreta, porque o Gantz, ele consegue também construir a narrativa dele. Ele disse, olha, a aliança com os Estados Unidos é estratégica, eu recebi um convite, eu coordenei com o gabinete do primeiro-ministro, eu recebi autorização, o pior que eu poderia fazer era cancelar a minha viagem depois de eu ter confirmado com o governo norte-americano, que é o nosso aliado estratégico nessa guerra, nosso principal aliado. Eu não poderia recusar, eu estou indo para representar o nosso país, eu quis combinar a mensagem com o Netanyahu e quem se recusou a fazer isso foi ele. Ele não me deu nenhuma explicação para cancelar a minha viagem para lá. Nenhuma explicação razoável. Ele pode
falar isso. Ele falou, e se ele tivesse me dito não desde o início, não tivesse emitido as passagens, é óbvio que eu não ia. Mas no momento que eu confirmei a presença e que as passagens foram emitidas, eu vou. Porque aí é uma desfeita com o governo norte-americano, e aí eu não posso ficar nessa brincadeira política enquanto a gente está no meio de uma guerra. Então, se o Gantz fala isso, eu acho que ele contorna essa crítica que ele está sofrendo por ter se comportado como Netanyahu, né? E eu acho o seguinte, se o Netanyahu é o primeiro-ministro e ele impõe as regras, você precisa jogar o jogo dele. Você não pode jogar com as tuas regras, porque senão ele te afunda. E todo mundo já percebeu isso. Todo mundo pressiona o Netanyahu, todo mundo manda e desmanda no governo. Então o Gantz tem que ser mais um que pressiona o Netanyahu e que manda e desmanda no governo. Né? Que isso custe a aliança com o Guidon Saar, que eu acho que na verdade ele vai se livrar do Guidon Saar muito mais do que perder alguma coisa. Né? Que isso custe o que custar. Eu acho que já passou da hora do Gantz bater o pé e afirmar. Ele é o sujeito mais popular do país, ele está emprestando credibilidade para o governo. Que ele determine mais do que ele determina agora. Acho que essa viagem do Gantz ela pode ser um divisor de águas para essa relação e ela pode ser importante não pelos ganhos dessa visita. Os ganhos dessa visita são ridículos, tipo, não tem absolutamente nada que é determinado numa visita dessa. Mas por outro lado, o simbolismo desse ato, ele pode representar um divisor de águas, pelo menos na tomada de decisões desse governo e futuramente no rompimento do Gantz com o governo Netanyahu. Eu acho que o principal divisor de águas é também a política, os aliados de Israel, o que eles estão vendo aí do próprio governo, né? Eu acho importante realmente que o Benny Gantz tenha feito isso para ser mais um aí que deixa o Netanyahu, enfim, contra as cordas, porque, enfim, todo mundo sabe que ele tá com medo que o governo caia, ele não quer que isso aconteça, então tá todo mundo fazendo o que quer, e o Benny Gantz foi simplesmente o último a fazer o que ele bem queria, né, fazer. E ele realmente está se construindo aí como uma alternativa, né? A questão é quando é que ele vai sair do governo, e a pressão para que isso aconteça também aumenta muito, para que novas eleições sejam convocadas e que ele possa ser essa alternativa aí da centro-direita. Inclusive, eu tenho ido, né, as manifestações que têm acontecido semanalmente em Tel Aviv, são manifestações que são um tanto quanto estranhas, né? Já que, enfim, já que a gente está comentando aí, comentamos, né, no bloco anterior sobre a população, como ela tem visto a guerra e tudo mais, as manifestações têm começado pontualmente às 7 da noite no sábado e pontualmente às 8 da noite elas têm terminado. É impressionante, assim. 1 hora de manifestação, o cara no palco, ele às 8, 8h03, mais ou menos, ele fala boa noite, nos vemos na semana que vem, e a manifestação dispersa, e as pessoas, e parte das pessoas que estão na manifestação vão pro cruzamento. Inclusive eu fiz alguns vídeos no Twitter na semana passada, vão para tentar fechar o cruzamento e descer pra via expressa, né, pra via Ayalon, e aí tem sempre confusão com a polícia. Na semana passada foi um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo, porque as famílias dos sequestrados fizeram a manifestação deles em Jerusalém, né? Eles fizeram uma marcha, foram caminhando até Jerusalém. Inclusive, no último ano, acho que foram 4 marchas, ou se não mais até, de pessoas indo do centro do país até subindo em direção a Jerusalém, né? Uma serra. Jerusalém fica a 4.000 metros, quase 1.000 metros de altura. Então, a gente teve essa marcha na semana passada das famílias dos sequestrados, e em Tel Aviv, a principal manifestação foi a manifestação contra o governo. E aí era isso que eu queria tocar também, que é uma manifestação contra o governo, não é uma manifestação contra a guerra, não uma manifestação em apoio à população civil palestina. É uma manifestação que toca na questão do governo, que critica o governo e critica o Benny Gantz no momento por fazer parte ao governo. Então, na minha opinião, essas manifestações que estão acontecendo nesse momento, o principal foco delas é pressão no Benny Gantz para que ele saia do governo, para que, enfim, as manifestações cresçam. Porque a gente tem aí a base, a boa parte da base eleitoral do Benny Gantz não está indo para as manifestações, porque afinal de contas ele está no governo. Então, eles estão apoiando, né? Porque ainda tem essa questão, né? Que tem parte da população israelense que apoia a participação dele no governo para que ele tente trazer um pouco mais pro centro, né? A política do Netanyahu, né? Que não deixe simplesmente o Smotrich e o Ben-Gvir fazerem isso. Então, tem parte da base do Gantz que defende isso, e por isso também ele está no governo. A gente, inclusive, comentou isso, né? Que na última pesquisa que fizeram, 50% dos eleitores dele, 51% dos eleitores dele querem que ele saia do governo e 49% querem que ele fique no governo. Então, a gente tem meio a meio aí, basicamente, e ele está no governo no momento. Então, as manifestações hoje, elas têm sido manifestações contra, na minha opinião, manifestações para pressionar o Gantz, basicamente, a sair do governo, para que, enfim, a gente possa ter manifestações mais fortes, mas também deixar claro que não são manifestações contra a guerra, não são manifestações de apoio à população civil palestina que está morrendo de fome. Não, para isso aí, dentro dessa manifestação, tem um grupo pequeno, que é o grupo chamado Gush Neged HaKibush, que é o bloco anti-ocupação, que é quem faz, né, esse tipo de manifestação dentro da manifestação, que fica lá com as faixas anti-ocupação, que não tem democracia com ocupação, que ocupação e democracia não
podem coexistir, enfim. Essa é a parte da galera que pensa para além, né, da guerra e como resolver esse conflito. Bom, é isso, João, já que a gente tá falando aí de além da guerra, resolver o conflito, vamos falar dos colonos, né? Só que agora para falar dos colonos de Gaza, já que essa semana foram 9 pessoas, se não me engano, 9 colonos conseguiram entrar na faixa de Gaza, passaram pelo exército, entraram na faixa de Gaza, caminharam por cerca de 500 metros e começaram, inclusive, a construir ali um outpost, um posto avançado, né? Construir ali uma barraquinha ou tudo mais, porque eles pretendiam ficar por ali e depois foram expulsos pelo exército. Só que, João, ninguém foi processado. Tava vendo agora, neste exato momento, famílias de sequestrados, mais uma vez, sendo encaçapadas pela polícia em Tel Aviv. E isso é cotidiano, só que quando as pessoas vão lá para colonizar, invadem Gaza para colonizar o território, nada acontece, cara. Pode isso, Arnaldo? Pelo jeito pode. Pelo jeito pode. Pelo jeito pode, né? Assim, assim, não pode, mas não dá nada, né? Basicamente é isso. Você entra, faz um caô ali, meio te tira e pronto. Vai pra casa, mulher. E Tipo, foi, e foi o que já passou. aconteceu. Lembrando que foi o que aconteceu em Hebron, né? Também na década de 80, se não me engano, né? É É, que quando os colonos eles foram passar o o feriado de Pessah, né? Em Hebron, foram pro hotel e falaram: bom, agora o hotel é o nosso posto avançado. E ninguém tirou os caras de lá e volta a colonização judaica em Hebron a partir disso aí, né? basicamente foi assim que começou. Agora é a mesma coisa, né? A diferença é que tiraram eles dali, mas eles vão tentar de novo, e de novo, e de novo, ok? E na esperança de que eles consigam ficar, hein? E olha, eu vou te falar, Marquinhos, eu deixava eles lá. Eu deixaria eles lá, sem o exército. Você quer tanto ficar aqui? Fica, beleza. Tipo, fica. Você quer? Beleza. Tipo, porque não tem outra situação, né? Enfim, olha só, é muito absurdo, né, você invada uma área militar fechada e que você não receba uma acusação da polícia, né? É muito absurdo uma situação como essa. O nível de proteção que essas pessoas têm na sociedade enfim, é impressionante. Enquanto tem cidadãos árabes que foram acusados e foram processados por estender uma bandeira da Palestina, né, depois que a guerra começou, né? Enfim, não invadiram nenhum território, não fizeram nada, só manifestaram solidariedade, apoio, enfim, à causa palestina ou aos palestinos. Um professor que foi preso, né, por dizer que toda criança é uma criança, né? Enfim, apesar de que isso foi considerado absurdo até pela própria polícia depois, Sim, mas enfim, foi preso. mas enfim, pois é. Então eu espero que essas pessoas ainda sejam acusadas, ainda recebam uma acusação formal pelo que eles fizeram, porque, enfim, senão a impunidade tá aí é um incentivo pra você fazer o que você quiser, né? Se você sabe que não dá nada, você vai tentar de novo, de novo, de novo. Você vai parar na cadeia, você vai pensar 2 vezes antes de tentar uma coisa dessa. Pois é, inclusive também no dia de hoje, aquele pessoal da organização Omdim Beahad, né, que é Caminhando Juntos, Standing Together, a gente consegue traduzir isso, eles organizaram uma campanha de doação de alimentos e saíram em carreata em direção a uma das passagens para Gaza para entregar esses mantimentos para a população de Gaza e foram parados pela polícia e pelo exército que não deixaram que eles se aproximassem da fronteira. Ou seja, se for colonos fascistas que querem recolonizar a faixa de Gaza, tá liberado inclusive para entrar. Eles conseguem inclusive entrar na faixa de Gaza, são expulsos sem nada acontecer. Se for para levar mantimento, comida para quem tá morrendo de fome, você é parado na estrada, porque afinal de contas a política é deixar morrer de fome mesmo. Bom, ô João, já que a gente tá falando dessa galera fascista que quer colonizar, vamos falar do Ben-Gvir também, né, cara? Porque essa semana ele tomou uma pernada, tomou uma pancada bonita, já que ele continuou pressionando o Netanyahu para que houvesse aí medidas que para impedir, né, que muitos palestinos ou que inclusive entrassem palestinos, né, muçulmanos na esplanada das mesquitas agora durante o Ramadã. O Ben-Gvir queria impedir que eles entrassem. As forças de segurança e inclusive o Shabak, né, o Shin Bet, falaram que não, tem que deixar entrar porque se impedir, além de ser contra uma coisa ilegal, né, porque enfim, na legislação israelense você permite a liberdade de culto religioso, se você impedisse que as pessoas entrassem na esplanada das mesquitas, você estaria quebrando a lei. Mas o Ben-Gvir disse que era um momento de guerra em que eles não poderiam entrar e agora as forças de segurança falaram que não, que tem que permitir a entrada para justamente evitar, né, que os ânimos se acirrem ainda mais. O Netanyahu inicialmente tinha adotado a política do Ben-Gvir, só que agora ele voltou atrás e vai permitir a entrada dos muçulmanos, palestinos muçulmanos, na esplanada das mesquitas durante o Ramadã. Entre 60 e 70 mil pessoas deverão entrar diariamente ali na região. E aí, pancada no Ben-Gvir, né, cara? Pois é, agora o Ben-Gvir tá jogando muito certo, né? O jogo político, a estratégia política dele é muito boa. O que que acontece? Se tiver qualquer coisinha, qualquer faísca na esplanada das mesquitas, ele vai dizer: tá vendo? Eu falei pra não deixar
vocês outra vez foram para essa concepção de que se deixa, não acontece nada, e no final das contas a gente deixa eles fazerem o que eles quiserem, eles vão lá e fazem atentados contra a gente. Então, qualquer faísca ele vai usar em benefício próprio, né? Ele coloca o Netanyahu numa saia justa, porque o Netanyahu ele tem que optar entre jogar do lado dos radicais e falar o que parte da base dele quer ouvir, ou tomar a adesão responsável, né? Que, enfim, que é responsável e legal, né? E o Ben-Gvir ele sabia que mesmo que o governo tomasse a decisão que ele queria, a Suprema Corte ela ia vetar essa decisão, porque isso afeta um princípio básico que é o direito à liberdade religiosa, que está dentro da lei básica da liberdade enfim, da liberdade do Kavod Adam, né, e respeito ao humano, e que, enfim, e também é um princípio estabelecido na própria Declaração de Independência, né, que Israel dá liberdade religiosa e aos templos religiosos para todos os credos e culturas. Então, essa decisão não ia passar, por mais que ela tivesse justificativa de segurança, o que não tem, ao contrário, todas as forças de segurança em uníssono disseram o que vai acontecer se a gente proibir isso agora no Ramadã é uma escalada de violência. Então, a tensão, ela vai acontecer, e o Ben-Gvir vai dançar em cima dessa tensão. Só que ela podia ser muito maior. E o Ben-Gvir, ele ganha dos dois jeitos. Ele ganha se a tensão é grande, porque aí ele tem o pretexto que ele quer para poder baixar o cacete. Ele ganha se a tensão é pequena, ok? No momento que o governo decide permitir a entrada dos muçulmanos enfim, em números não limitados nas planadas das mesquitas, porque ele vai dizer, eu queria evitar, vocês deixaram, olha o que está acontecendo, né? E aí o Ben-Gvir ele ainda fez um comentário, ele lançou um tweet, né, que dizia que a decisão do Netanyahu ela era prejudicial à segurança nacional, né, o que é tipo de uma disfarçatez impressionante, porque todos os membros do alto escalão da segurança nacional disseram justamente o contrário, né? Mas ele tem lá a pachorra de dizer um negócio desse. Então ele soltou esse comentário, mas ele disse mais. O que ele escreveu foi o seguinte: ontem houve uma rendição do gabinete da concepção, ele agora adora essa palavra concepção, que é a concepção de segurança, de que você deve dar liberdade e uma vida mais digna para os palestinos para que você não tenha tumultos, né? Então, ontem houve uma rendição do gabinete da concepção, que é o gabinete do qual ele não faz parte, na questão do Monte do Templo, ou esplanada das mesquitas, e hoje teve um atentado. De manhã, retiraram judeus de Binyamin, que é uma região na Cisjordânia, que estavam ocupando o lugar ilegalmente. Hoje teve um atentado. O gabinete reduzido, abandonem a concepção. Essa foi uma das coisas que ele escreveu. E a outra foi que ele escreveu que o Netanyahu, ele estava, que essa decisão do Netanyahu, ela era uma afronta, era um perigo para a segurança nacional, né? Enfim, e quando ele sobe o tom nesse sentido, ele está disputando poder com o Netanyahu, basicamente. Ele está desafiando o Netanyahu no campo eleitoral, e ele está provocando o primeiro-ministro, tipo, né, onde ele teoricamente é mais forte, né? Enfim, e por outro lado, isso não é tão ruim assim, porque o Ben-Gvir, ele está mostrando também para o Benny Gantz, também para o Guy Dezenkot e para outras pessoas, o seguinte, ó, pode desafiar o Netanyahu, pode fingir que você faz oposição dentro do governo, porque isso está liberado, né? E a outra postagem que ele fez foi festejos do Hamas no Harabait, né, que é o Monte do Templo, como os religiosos judeus se referem às planadas das mesquitas, é diferente de uma vitória completa, né, uma vitória total, que é o que o Netanyahu apresenta como objetivo da guerra, né? Então, assim, basicamente o que o Ben-Gvir está fazendo é o discurso para prejudicar o Netanyahu, para roubar eleitores do Netanyahu, e está dançando em cima das decisões do governo, ainda que elas possam ser prejudiciais à segurança nacional, porque ele não está nem aí para a segurança nacional, como a gente falou, né? Por sorte, dessa vez, o Netanyahu escutou os membros enfim, da área de segurança. Parece que eles foram bastante assertivos nos comentários que eles fizeram sobre o que pode acontecer, né? Enfim, eu acho que o Netanyahu não teve escolha nessa hora. O próprio gabinete deve ter pressionado muito ele para tomar essa decisão. Pois é, realmente. Não é a primeira vez, inclusive há uns anos atrás, né? O Netanyahu também não quis escutar as forças de segurança que eram contra, você lembra, a colocação de detectores de metais, né, na entrada das planadas das mesquitas, e a gente teve atentado por causa disso, mas obviamente o Netanyahu não assume a responsabilidade por absolutamente nada. Pelo menos dessa vez, no meio da guerra, ele ouviu quem entende do assunto. Bom, é isso. Vamos então à nossa próxima notícia do bloco, para agora a gente tratar aí da questão do julgamento do Netanyahu. É isso aí, para quem não lembra, esse malandro aí, cara, esse cara está sendo julgado em 3 casos de corrupção. E, enfim, já tem alguns anos, né, que ele vem sendo julgado e a coisa não anda, obviamente. Começou com corona e tudo mais, eleições, aquela coisa toda. E é dessa vez, inclusive, recentemente a gente comentou, inclusive, que o principal advogado do caso dele resolveu deixar, né, o caso. E agora, essa semana, fomos pegos aí com a informação de que a sua equipe de advogados de defesa pediram para que, eles dizem, né, que não tem tempo aí de organizar a defesa do Netanyahu por conta da guerra. Eles não estão conseguindo se encontrar com o Netanyahu por conta da guerra, e por isso
isso, pediram para que duas testemunhas dos casos 1000 e 2000, para que os testemunhos dessas pessoas, eles fossem postergados aí durante um período por conta dessa dificuldade de preparar a defesa, e também pediram a prorrogação do depoimento de outras 6 testemunhas que poderia aí atrasarem muito esses casos em que o Netanyahu vem sendo julgado. Ô, João, afinal de contas, né, cara, desde o do início daquele golpe do judiciário aí há mais de um ano atrás, o objetivo dele era esse: parar o seu julgamento para que ele não seja preso, para que ele não seja condenado e para que ele possa se manter como primeiro-ministro. E agora, durante a guerra, ele continua fazendo isso. Pois é, estrategicamente eles pediram 3 novas testemunhas, né, para falar sobre. Agora eu não sei exatamente sobre qual dos casos, se é o 1000, 2000, 4000. Disseram, os advogados da defesa disseram que não conseguem se reunir com o Netanyahu por causa da guerra, porque ele não tem tempo, e pediram para que seja interrompido o processo. E é óbvio que era isso que o Netanyahu mais queria, né? Se o processo for interrompido até o fim da guerra, ele ia empurrar essa guerra até onde ele quiser, né? Enfim, então a gente tá vendo na nossa frente a tentativa do Netanyahu de interromper o processo. O Netanyahu, em qualquer situação, em qualquer país normal, ele já teria renunciado ao posto de primeiro-ministro. Então, o fato dele usar isso como argumento fica ainda mais absurdo, né? Que ele tem que interromper o processo porque está no meio da guerra. A população é a favor dele renunciar. A maioria da população é a favor dele renunciar. Renuncia e vai cuidar do teu processo, vai cuidar da tua questão. Enfim, ele escancara os objetivos dele. O eleitorado está com ele agora. É um eleitorado que não vai abandonar o Netanyahu. Pode fazer o que ele fizer, ele não vai abandonar o Netanyahu. Ele já perdeu todo mundo que ele podia perder. Quem está com ele agora não vai abandonar. Então ele pode mentir, ele pode forçar a barra, ele pode fazer o que ele quiser. Essas pessoas não vão abandoná-lo. Então, o que ele está tentando fazer é recuperar parte dos seus eleitores. Enquanto isso, ele tenta se prolongar no poder e empurrar o julgamento dele. O momento do Netanyahu, na verdade, é propício para ele fazer um acordo com a justiça. Mas eu acho que ele ainda não acha que essa é a melhor opção para ele. Mas vai chegar uma hora que ele vai achar, provavelmente, porque quando as eleições forem marcadas, eu acho que o Netanyahu vai correr para fazer um acordo com a justiça. A questão é se a justiça vai querer o acordo naquele momento. Aí ele já não vai mais ter tanto para oferecer, né? Você já parou para contar quantas vezes nesse episódio, ou nos últimos episódios também a gente já falou, mas num país normal, o primeiro-ministro já teria saído do cargo. Já parou para contar quantas vezes a gente já falou isso? Quantos casos da política israelense a gente vem contando e fala, bom, num país normal, num país sério, o primeiro-ministro já tinha pedido para sair, o primeiro-ministro já teria renunciado, o primeiro-ministro já teria percebido que ele não pode continuar no cargo. A quantidade de casos, né, que a gente chega sempre a essa conclusão, e esse maluco continua no cargo, é simplesmente uma coisa absurda. E isso já, enfim, já nos leva à nossa próxima notícia, que é sobre o resultado. Foi liberado aí as conclusões da comissão que investigou e apurou o que aconteceu no caso aí do Monte Meron. O que é o caso do Monte Meron? Vamos lá, eu vou explicar rapidinho. Há cerca de 3 anos atrás, né, em abril de 2001, na festa de Lag BaOmer, né, que é, enfim, uma festa que os ultra-ortodoxos eles vão até o Monte Meron, onde está enterrado um rabino chamado Shimon Bar Yochai, né? E eles vão lá, acendem fogueira e fazem todo o seu ritual religioso. E há 3 anos atrás, no dia 30 de abril de 2021, quando essa festa estava acontecendo, estavam comemorando, enfim, centenas de milhares de ultra-ortodoxos estavam lá quer dizer, centenas de milhares, desculpa, cerca de uma centena de milhares, 100 mil pessoas foram até a região ali do túmulo do Bar Yochai e teve uma confusão enorme, afinal de contas não cabia essa gente toda e 45 pessoas, inclusive, todos eles homens, né, mas enfim, adultos e crianças foram mortos, pisoteados por conta de toda a confusão. 3 anos depois sai o resultado da comissão que investigou o caso e chegar à conclusão de quem seriam os responsáveis. Benjamin Netanyahu, responsável, mas a comissão disse que ele não precisa deixar o cargo. Amir Ohana, que na época era ministro da Segurança Pública, e hoje é ministro da Justiça. Ministro da Justiça não, desculpa, ele é presidente do parlamento. Já foi ministro da Justiça, hoje ele é presidente do parlamento. Ele também foi considerado culpado, mas também a comissão disse que ele não precisa deixar o cargo, pode se manter na política. E por fim, o Kobi Shabetai, que é hoje o chefe de polícia civil, o chefe de polícia, ele também era o chefe de polícia naquela época, também foi considerado culpado, mas a comissão também disse que por conta da guerra ele não precisa deixar o cargo. É isso, João. As pessoas são consideradas responsáveis pela morte de outras, mas tudo continua como se nada tivesse acontecido. Pois é, Marquinhos, olha só, essa comissão foi uma comissão republicana, digamos assim, que a gente chama de Vadá Memlarti, né? Que é uma comissão comandada por um ex-juiz, né? Um juiz aposentado, mas no caso uma juíza aposentada da Suprema Corte, e é formado
por elementos de várias áreas da sociedade para que não tenha influência governamental nessa decisão, né? Eles fizeram uma avaliação que demorou bastante tempo. Esse caso, para vocês terem uma ideia, ele aconteceu em 2020. Né? Eu até separei aqui, né, o podcast que a gente gravou explicando esse caso. Se alguém quiser voltar a entender melhor, para quem a gente fez um resumo aqui, se alguém quiser, enfim, entrar de cabeça e lembrar bem do que aconteceu no caso, vocês têm que ir na edição 83 do nosso podcast. Foi gravado de 2021. Foi gravado no dia 2 de maio de 2021. Ou seja, já fazem quase 3 anos. E só agora essa comissão ela emitiu as suas conclusões. Né? Perdão. Esse foi um dos maiores desastres já acontecidos em Israel. Mais de 40 mortos. Né? Por pura negligência do Estado. Tanto da polícia quanto do Ministério da Segurança Pública, do Ministério das Religiões. E avisos já tinham sido dados em muitas ocasiões. Então, esse caso é um escândalo. Mas como os eleitores, os mortos aí são eleitores dos partidos ultra-ortodoxos que vão continuar recebendo os votos do mesmo setor, pelo menos a grande maioria, né? Inclusive de parte grande dos familiares das pessoas que foram mortas aí, isso e também pelo fato de serem ultra-ortodoxos que não convivem com o mainstream da sociedade, o caso não teve tanta importância assim, do ponto de vista da opinião pública. Ninguém sabe o nome desses mortos. Né? E, enfim, agora os partidos ortodoxos dessa semana que a gente está falando sobre isso, eles estão debatendo uma junção entre o Shas e o Partido Judaísmo da Torá para apoiar o candidato ultra-ortodoxo no segundo turno contra a candidata ortodoxa, não ultra-ortodoxa, que é apoiada também pelos seculares na prefeitura de Beit Shemesh, que é uma cidade dividida entre ultra-ortodoxos e o resto. Né? Então, basicamente, é nisso que eles estão preocupados, com os cargos que eles vão ganhar, com a eleição de uma prefeitura, com o dinheiro que isso pode representar, e não exatamente com esse informe. Okay? Agora, como de praxe, essa comissão, ela aponta dedos, encontra responsáveis e preserva o corpo político. Okay? O Amir Ohana, por exemplo, ele foi considerado culpado, responsável pessoalmente pelo que aconteceu, mas o que eles recomendam para ele é que ele não volte a ser ministro da Segurança Pública. Todos os outros cargos ele pode ter, até primeiro-ministro, né? Ele pode até ser primeiro-ministro, não pode ser ministro da Segurança Pública. O Netanyahu, nada, nenhuma consequência. É responsável, mas não recomendaram o afastamento dele, nem nada, nem renúncia, nem que ele não é adequado para ser primeiro-ministro. Aí você vai para a área técnica, né? O chefe da polícia, aí sim disseram que ele deveria renunciar, que ele deveria ser afastado, mas por ocasião da guerra, ele não deve ser afastado no momento. Né? Então, o que a gente está vendo aqui, de novo, é uma passagem na cabeça do pessoal do corpo político. O ministro das religiões, no caso, ele recebeu um pouco mais de pancada. O Ohana e o Netanyahu não, né? Tranquilo. Foi parecido com o que aconteceu na Guerra do Líbano. Né? O Begin foi a mesma coisa que o Netanyahu. Na verdade, ele não foi, o Netanyahu foi mais culpado agora do que o Begin foi considerado na Guerra do Líbano. Mas, por exemplo, o Ariel Sharon, que era ministro da Defesa, foi recomendado a ele não exercer mais cargos de ministro. Né? O cara depois virou primeiro-ministro, porque essa recomendação também não necessariamente é levada a sério. Mesmo que o comitê tivesse recomendado o afastamento do Netanyahu, não necessariamente ele seria afastado. Provavelmente não. Né? O que tem que acontecer, na verdade, é a abertura de um processo criminal contra essas pessoas. Porque o que eles fizeram ali é um crime. É um crime por negligência. Né? Eles causaram a morte de mais de 40 pessoas. Né? E isso é responsabilidade deles. Eles têm que pagar pelo que eles fizeram. Eles têm que ir a julgamento pelo que eles fizeram. Só quando isso virar um processo criminal, as coisas vão mudar. Agora, a conselheira jurídica do governo tem que pegar esse relatório e decidir o que ela vai pedir para a Suprema Corte fazer. Se eu estivesse no lugar dela, eu recomendaria a abertura de um processo criminal contra todos os envolvidos nesse caso. Porque o relatório foi muito claro quanto à participação, quanto a toda a negligência. O relatório é impressionante. O que fez o Likud? Eles emitiram uma nota dizendo o seguinte: é muito triste que o governo Bennett-Lapid se preocupou em estabelecer uma comissão política somente para condenar o governo anterior por uma tragédia nacional. E ainda disse que um dos membros era amigo pessoal do Lapid, que inclusive teria sido prometido a ele um lugar na lista do partido Yesh Atid, do Lapid. Enfim, coisas absurdas. E assim, obviamente, quem lê o relatório sabe que é um absurdo isso que o Likud diz. Quem leu notícias sobre o relatório também entende que é um absurdo. Quem não leu nada e prefere acreditar na nota do Likud e nessa briga política, acredita. Agora, chega a ser ridículo. Chega a ser ridículo. A comissão era uma comissão apartidária, totalmente apartidária, formada por membros judiciários, da sociedade civil. Não eram políticos, não era uma CPI. Né? Era uma comissão neutra, né, do ponto de vista político. Obviamente, cada um tem a sua visão de mundo, mas enfim. E o relatório deles é explícito. Né? Isso, enfim, a demora que eles tiveram para estabelecer esse relatório é porque eles foram nos detalhes dos detalhes para entender realmente o que tinha acontecido, qual era a responsabilidade, que sabia, o que não sabia. E eles chegaram à conclusão de que o Netanyahu sabia, que o Ohana sabia. E olha, eu vou te falar, não precisava de uma investigação muito grande para entender que eles sabiam, porque notícias já circulavam 2 dias depois mostrando de avisos que
denunciaram ao primeiro-ministro, em casos de 2013, de 2014, sobre a superlotação do lugar, sobre a falta de estrutura, sobre tragédias previstas, e não foi tomada nenhuma atitude em relação a isso. Só não aconteceu antes por causa da corona. Se não tivesse corona, provavelmente teria acontecido antes. E aí, né, tipo, Netanyahu, depois disso, eu não posso assumir responsabilidade sobre uma coisa que eu não sabia, o que era, enfim, é impressionante como o Netanyahu, todas as coisas que dão errado, ele não sabia, né? Então, é impressionante como o primeiro-ministro é mal informado pelas pessoas que ele nomeia, né? Impressionante, ele não sabia de nada. As pessoas que ele nomeia não estão fazendo a informação chegar nele. Então, ele é um mau primeiro-ministro. E o Amir Ohana disse que ele era responsável, mas não culpado. Ele inventou o conceito de responsável sem culpa, né? Me lembrou... O Netanyahu já tinha falado isso, não tinha? Não tinha, já, não é a primeira vez que isso é usado, na verdade. Se Não, não me... sabe quem falou isso? Quem? Eurico Miranda. Eurico Miranda. Quando o Vasco foi rebaixado em 2015, ele falou que ele era o responsável, ele chegou na coletiva e falou, eu sou responsável por isso, okay? Mas ele se eximiu de culpa e culpou a gestão anterior, tudo que ele tinha pego depois. Cara, responsável ou não eu vou culpado. procurar, mas eu acho que o Netanyahu já usou isso antes, cara. Eu acho que ele Bom, já usou em isso, mas dezembro de enfim. 2015, quem usou isso foi o Eurico Miranda. Quem acompanha futebol, enfim, talvez se lembre É, disso. muito bom. Se não, vão buscar, vocês vão ver essa. Procurem, inclusive, a coletiva dele sobre isso. Não sei se foi coletiva, acho que foi só uma declaração, não sei. Enfim, pois é, o Ohana não inventou a roda, ok? Mas ele trouxe esse conceito para Israel, pelo menos ele tornou esse conceito mais conhecido depois desse caso, em 2021, né? Ah, sim, o Ohana falou isso em 21, não foi agora. Não, em Ah, ok, ok, 2021. ok. Ah, ok. Então Eu por isso sou, que, por isso ele que não era falou, novo, a tá certo, tá certo. responsabilidade é minha, mas eu não Isso. sou culpado, Beleza, né? foi. Então, assim, a responsabilidade é tua porque tudo acontecesse bem, mas aconteceu mal e a culpa não é tua, né? Sim. Enfim, é um negócio bizarro, né? Mas é isso, essa maneira que eles têm para fugir de assumir os erros que eles cometem, né? E o Netanyahu vai inventar uma coisa parecida por isso, até por isso que mudou um pouco a campanha pelo afastamento do Netanyahu, pela queda do governo. Estão começando a surgir as frases, em vez de você ter a responsabilidade, já foi trocado para você é o culpado. O principal outdoor que você vê, Arosh cartaz, Ata Hashem. exatamente. Você é a É, cabeça, você é o culpado, né? isso. E Rosh também é porque o cargo de primeiro-ministro em Israel é a tradução de Rosh HaMemshalah, a tradução literal é cabeça do governo, né? Isso. Então você é o cabeça, você é o culpado. Independente do que ele sabia ou não sabia, o fato de você ser a cabeça faz você ser o culpado. Pronto. Tipo, então não tenta fugir. Eu não tô nem falando de responsabilidade. Responsabilidade é óbvio que ele tem. Tô falando de, tipo, que óbvio que o primeiro-ministro tem responsabilidade sobre o que acontece no país. Agora, ele tem culpa também por isso, né? E quando você tem culpa, você deve ir a julgamento pelo que você fez, né? Enfim, no caso do Meron, eu espero que ele vá a julgamento também. Agora, enfim, a gente falou já o que tinha que falar sobre esse caso, esse relatório veio. Tomara que ele desencadeie num processo criminal contra essas pessoas, inclusive o Netanyahu. Ainda que talvez ele nem seja condenado, não dê tempo para acontecer nada, eu acho que ele precisa responder por isso, o Ohana precisa responder por isso, o Shabbatai, o chefe da polícia, precisa responder por isso, todo mundo ali precisa responder por isso, porque aquilo foi uma tragédia. Né? Nos números que a gente está lidando hoje, parece aquela coisa pequena, 45 pessoas, né? 45 pessoas morrem em um ataque israelense em Rafah, hoje em dia, na faixa de Gaza. Mas aquilo foi uma tragédia e a culpa foi dessas pessoas. Então o relatório foi lá, estabeleceu a culpa, não estabeleceu medidas severas a essas pessoas, que eu acho que deveria ter estabelecido, e eu espero que a justiça faça sua parte agora. Pera, eu tenho uma pergunta, João. A pergunta é a seguinte: em qualquer país normal do mundo, o que teria acontecido com o primeiro-ministro nesse caso, cara? Olha, o primeiro-ministro eu não sei se Ele cairia no já caso teria desse. pedido demissão, mas ele Eu teria não pedido sei, eu não sei demissão, se no né, cara? caso desse o primeiro-ministro cairia, mas com certeza o Ohana teria caído ali. Com certeza o chefe da polícia teria caído ali. Com certeza naquele momento essas pessoas teriam caído. O Netanyahu eu não sei se teria caído, mas teria sido uma situação ruim para ele. E agora, depois dessa comissão, eu acho que o primeiro-ministro renunciaria. Tô mostrando, você sabia e não fez nada. Eu acho Mas que ele, enfim, devia sair fora e não saiu. Inclusive, também o pai de um dos meninos que morreu, né, há 3 anos atrás lá, morreu pisoteado. Ele foi na televisão e falou: eu fui durante muitos anos diretor de colégio, hoje eu sou professor. E ele fala: se alguma coisa acontece na minha turma e eu digo que eu não sei, que eu não vi, que eu não sei o que aconteceu, eu sou expulso do colégio, perco meu emprego na hora. Como é que o primeiro-ministro, ele diz que ele não sabia do que estava acontecendo? Ele é o responsável, ele é o culpado. Enfim, é isso. Netanyahu não assume a responsabilidade por absolutamente nada. Nada, nada, nada. Que pra mim é coisa muito maior do que o Netanyahu, mas enfim, deixamos isso para um próximo momento. Ô, João, de acordo com a nossa pauta aqui, acabamos, cara. Mais da metade desse podcast, na verdade, a gente gravou 2 vezes, porque da primeira vez não estava gravando. A gente estava falando sem gravar. Então gravamos 2 vezes, quase 1 da manhã. E algo mais a declarar ou ficamos por aqui? vou dar
só uma informaçãozinha, Marquinhos, Corre. pequena. Hoje teve, a gente tá acabando de gravar, já teve jogos da Liga Conferência, né? E o Maccabi Tel Aviv venceu o Olympiacos fora de casa de 4-1, e o Maccabi Haifa perdeu para a Fiorentina de 4-3 em casa, né? São as oitavas de final da Liga Conferência. Então, o Maccabi Tel Aviv deu um grande passo para a classificação, né? Vencendo fora de casa, um time inclusive forte, padrões israelenses com certeza, que é o Olympiacos da Grécia. O Maccabi Haifa, que teve um adversário um pouco mais difícil, que é a Fiorentina, perdeu em casa de 4-3 e vai ficar difícil a situação para se classificar para a próxima fase. É isso. João, ficamos por aqui então e nos falamos na semana que vem para gravarmos nosso próximo episódio. Forte abraço, cara. Abraço, até a próxima. Valeu.